Zero, FM 101,7 MHz. João Pessoa, Paraíba. 9h06. CBN João Pessoa. Apresentação Carine Tenório. Bom dia, estamos chegando no CBN João Pessoa com as principais informações para que você possa começar a sua semana bem informado. E um dos destaques é sobre o Hospital de Trauma de João Pessoa, que voltou a funcionar normalmente depois de um princípio de incêndio que aconteceu ontem à noite. Pacientes tiveram que ser levados para fora do hospital, outros tiveram que ser transferidos e nós vamos tentar entender melhor o que está acontecendo nesse hospital, porque recentemente teve um outro princípio de incêndio. A situação foi bem parecida. Nós, inclusive, estamos tentando contato com o secretário de Saúde do Estado, o Ari Reis. Ele se pronunciou no momento em que o incêndio estava acontecendo, que os pacientes estavam sendo levados para a área do L-ponto do Hospital de Trauma, mas a gente precisa de explicações para hoje, o que é que está sendo feito para evitar novos incêndios. Até porque isso não pode estar acontecendo. A gente sabe que muitas das pessoas que estão internadas no Hospital de Emergência e Trauma estão ali numa certa gravidade, num estado de saúde mais delicado e de repente aconteceu um incêndio com tanta fumaça, por mais que o fogo não se alastre muito, é um transtorno não só para quem está internado, mas também para os acompanhantes, para os servidores do Hospital de Trauma. Nós temos muitas imagens que estão circulando nas redes sociais que mostram a agonia que foi desse momento para quem estava ali na unidade quando começou esse princípio de incêndio. Então esse é um dos destaques do CBN João Pessoa de hoje. Nós vamos trazer também informações sobre a morte do presidente da Câmara da cidade de Prata. Ele sofreu um grave acidente na tarde de ontem, uma colisão frontal e não resistiu aos ferimentos. Isso, claro, teve uma grande repercussão no Cariri paraibano e também na política paraibana, já que ele era um vereador que estava no 9º mandato na cidade. Já na área policial, o destaque está nos detalhes macabros envolvendo a morte de um professor aposentado de Campina Grande, que foi morto por um suposto companheiro. O assassino, confesso, inventou toda uma história sobre o desaparecimento da vítima, inclusive que ele tinha se afogado numa praia aqui na capital. Isso acabou mobilizando o Corpo de Bombeiros, que fez buscas no mar, que fez buscas em terra, mas logo a polícia conseguiu desvendar a verdadeira história sobre esse caso e a gente conta tudinho daqui a pouco. Vamos trazer também os destaques da política. João Paulo Medeiros já está aqui comigo no estúdio. João Paulo, o que a gente pode destacar nesse início de semana? Bom dia. Oi, bom dia para você, Karina. Bom dia também a todos os nossos ouvintes. Hoje na coluna vamos destacar falas desastrosas de alguns vereadores aqui da Paraíba, de dois municípios, nos últimos dias, que vem repercutindo muito nas redes sociais. Não poderia ser diferente porque são declarações preconceituosas, descabidas por completo. A gente vai trazer esses detalhes daqui a pouquinho. Vamos falar também das eleições internas do Partido dos Trabalhadores, do PT, aqui na Paraíba, que devem movimentar os bastidores da política até o próximo mês de julho. E vamos trazer detalhes também da denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal, que denunciou 7 pessoas envolvidas no esquema que supostamente fraudou licitações do município de Patos, lá no sertão do estado. E aqui a gente não alisa não, viu? Eu, João Paulo Medeiros, Felipe Nunes, Pedro Pereira, estamos aqui para trazer uma política com pimenta. A gente não alisa não aqui no microfone, viu? Vamos também ter a coluna Raio X Tributário com Felipe Crisanto. Olá, ouvintes da CBN. Hoje, na coluna Raio X Tributário, comigo, Felipe Crisanto,
iremos tratar sobre a tributação dos rendimentos incomuns recebidos por trabalhadores. A exemplo de prêmios, a exemplo da participação nos lucros da empresa, do recebimento de salário mediante bens móveis ou imóveis. Se tens curiosidade, vem conosco, hoje, às 11h30, só aqui, na CBN. E tem a coluna Abertamente com a psicóloga Moisete Neves. Bom dia para você que está aqui conosco na CBN. Estamos no mês da prevenção ao abuso sexual infanto-juvenil. Infelizmente, na contramão disso nas redes sociais e com apoio dos responsáveis, muitos influenciadores adolescentes estão sendo expostos, postando fotos sensuais, se envolvendo em fofocas e discussões. Que prejuízo isso traz, em especial para as meninas? Vamos discutir sobre isso na coluna Abertamente de hoje. Assunto muito em alta, e aqui no CBN João Pessoa nós vamos também trazer informações em tempo real sobre o trânsito de João Pessoa. Inclusive, vamos trazer informações atualizadas sobre um acidente que aconteceu na Avenida Hilton Souto Maior mais cedo. O trânsito ficou complicado ali na área do José Américo. Teve uma menina de 11 anos que foi atropelada nesse acidente, e aí a gente vai trazer o estado de saúde dessa menina de 11 anos. Esse trecho, inclusive, onde esse acidente aconteceu, precisa de uma atenção especial. Eu já estive lá diversas vezes como repórter. É carro vindo de todo lado, pedestre precisando atravessar a rua, principalmente nesse horário cedinho da manhã. É muita criança indo para a escola e esse lugar precisa de uma atenção especial. Vamos estar também aqui no estúdio com o superintendente da Polícia Rodoviária Federal, que vai falar sobre o trânsito no viaduto novo de Água Fria. Esse é um dos assuntos que nós vamos abordar aqui hoje no CBN João Pessoa, com os trabalhos técnicos de Luciano Cabral, na edição Felipe Nunes e na produção Renan Mesquita e Larissa Mendes. O CBN João Pessoa está no ar. Giro de notícias. E a gente começa atualizando as informações sobre o incêndio que aconteceu no Hospital de Emergência e Trauma no fim da noite de ontem. Imagina só, a noite do domingo, que era para ser bem tranquila, né, para quem estava internado lá no Hospital de Trauma, na verdade foi uma noite marcada por muita agonia, por muito desespero, para os pacientes que estavam internados no Hospital de Emergência e Trauma, para os servidores do hospital também, que tiveram que sair retirando os pacientes às pressas para a área externa da unidade. Alguns pacientes tiveram que ser transferidos para outros hospitais da capital. Enfim, foi um grande susto. Ninguém ficou ferido, então dos males o menor, mas esse susto é um alerta importante que a gente não pode desconsiderar. Essas chamas aconteceram numa área de enfermaria, segundo informações da Secretaria de Saúde do Estado, foi numa sala de curativos, num aparelho de ar-condicionado que teria sofrido aí um curto-circuito. Então, esse incêndio teria começado nesse equipamento, mas aí as chamas ganharam uma certa proporção, começou aquela fumaça a se espalhar pelo hospital e aí teve que ter essa operação rápida para tirar os pacientes de dentro da unidade. Vale destacar que esse foi o terceiro incêndio que aconteceu no Hospital de Emergência e Trauma nos últimos 6 meses. Nós temos aí um incêndio que aconteceu no dia 1º de dezembro do ano passado, teve outro em novembro. Então, assim, esses incêndios têm acontecido já com uma certa frequência e a gente precisa entender melhor essa história. Vamos começar chamando o repórter Antônio Vieira, que esteve mais cedo lá no Hospital de Emergência e Trauma, falando sobre a situação hoje pela manhã. Vieira. Olá pessoal, muito bom dia a todos. Olha, hoje pela manhã, situação tranquila no Hospital de Trauma de João Pessoa. Depois da situação do princípio de incêndio que aconteceu ontem, depois das 7 da noite, em que foi verificado um princípio de incêndio numa área de equipamentos de ar-condicionado perto de uma das enfermarias e muitos pacientes precisaram ser retirados do hospital, ficando até ali na parte do L ponto.
Algumas horas foram de muita aflição, mas tudo foi devidamente contornado e o Corpo de Bombeiros, junto também com o pessoal do hospital, todos conseguiram organizar para que o hospital voltasse à sua normalidade. Mesmo assim, muitas pessoas terminaram sendo transferidas para outros hospitais, a exemplo do Trauminha em Mangabeira, do Arlinda Marques, mas agora pela manhã a situação é de tranquilidade em relação a isso. E temos informação de que o pessoal que foi transferido ainda não retornou ao hospital de trauma, né? Fato é que essa situação de princípio de incêndio não foi a primeira vez. Em dezembro do ano passado, uma situação semelhante aconteceu e também perto de uma enfermaria e envolvendo equipamentos de ar-condicionado. Na época foi um curto-circuito. Dessa vez há também a suspeita de que tenha sido um curto-circuito, mas isso deverá ser devidamente ainda organizado, investigado. Mas fato é que o hospital já está funcionando normalmente agora de manhã. Volto com vocês aos estúdios. Tá aí o repórter Antônio Vieira, que esteve logo cedo no Hospital de Trauma, observando como estava a movimentação hoje pela manhã. A gente sabe que ontem à noite foi aquele caos, foi aquele transtorno. Hoje pela manhã a impressão é de normalidade. A gente não sabe ainda como é que fica a transferência dos pacientes que tiveram que ser levados para outros hospitais, quando é que eles retornam, enfim. Mas o importante é a gente saber nesse momento o que é que está acontecendo lá no Hospital de Trauma, que tantos incêndios têm acontecido. E a gente observa que a resposta é sempre a mesma, é curto-circuito na parte de ar-condicionado. Então, ontem, Ari Reis, que é o secretário de Saúde do Estado, ele se pronunciou no momento em que o incêndio estava acontecendo. Então, na hora, ele fez um vídeo dizendo que as chamas tinham sido controladas e explicando que foi numa área de ar-condicionado, enfim. Essa foi a explicação dele naquele momento. Agora, a gente precisa ter um posicionamento da Secretaria Estadual de Saúde para hoje. O porquê que esse tipo de ocorrência tem acontecido tanto dentro do Hospital de Trauma. Porque, assim, teve um primeiro aviso, um primeiro incêndio, aí depois vem o segundo, outro aviso, e agora o terceiro, né? Então, assim, falta de aviso não está acontecendo. O que a gente quer saber é o que está sendo feito para que esse tipo de ocorrência não venha a se repetir tanto no Hospital de Trauma, porque ontem nós não tivemos feridos, mas pode chegar um dia em que essas chamas acabem se descontrolando e que aconteça uma tragédia. Inclusive, a gente sabe que o debate político muitas vezes não acrescenta num momento como esse, mas eu não posso esconder dos ouvintes que o ex-governador Ricardo Coutinho fez uma postagem sobre isso ontem nas redes sociais. Ele colocou aí imagens do que estava sendo feito, do que estava acontecendo na área externa do Hospital de Trauma, e aí ele falou que na gestão dele existia todo um critério de manutenções dentro do Hospital de Trauma que fizeram, inclusive, essas normas que estavam sendo cumpridas, fizeram, inclusive, com que o hospital conseguisse um selo de acreditação pela Organização Nacional de Acreditação. Então, ele diz que isso aconteceu por conta das manutenções periódicas que existiam no local, sendo cumpridas normas, um conjunto de normas que estava sendo cumprido lá no Hospital de Trauma, para que o Hospital Público do Nordeste tivesse nível 2 de acreditação. Segundo ele, isso deixou de existir. É por isso que a gente precisa conversar com o atual secretário de Saúde do Estado para saber se realmente o Hospital de Trauma perdeu esse selo de acreditação, o que é que está sendo feito para que isso de repente possa ser retomado caso tenha perdido esse selo de acreditação, o que é que está sendo feito do ponto de vista de manutenção. Teve uma
agente do Corpo de Bombeiros que estava no local na hora do incêndio, que falou que estava acontecendo uma reforma dentro do Hospital de Trauma. Então, são informações que precisam ser checadas para que a gente traga aqui um posicionamento oficial da Secretaria de Saúde do Estado. A nossa produção, a Camila Quirino e o Renan Mesquita, estão trabalhando nesse momento para fazer esse contato com o Ari Reis. E aí a gente destaca a importância, Ari, de você se posicionar nesse momento para toda a população paraibana, porque o Hospital de Trauma é aquele hospital que a gente nunca sabe quando vai precisar. Tá todo mundo aqui nesse momento na CBN, bem de saúde, mas pode acontecer um acidente e aquele é o lugar de referência onde todos nós somos levados quando sofremos algum tipo de acidente. Então, todo mundo em algum momento pode precisar do Hospital de Emergência e Trauma. Então, toda a população paraibana precisa saber o que é que está acontecendo por lá e principalmente o que é que está acontecendo para evitar situações como essas. Vamos estar acompanhando durante essa manhã e vamos estar aguardando esse contato aí do Ari Reis, do secretário de Saúde do Estado. Agora, 9h21. Durante esse incêndio que aconteceu lá no Hospital de Trauma e que os pacientes tiveram que ser levados para a área externa, o repórter Plínio Almeida estava acompanhando tudo isso, né? Então vamos ter também aí uma parte da reportagem que foi feita pelo repórter Plínio Almeida na hora desse tumulto. Vamos ouvir. O senhor Adalberto chegou aqui quando soube do princípio aqui do incêndio da fumaça. Sua filha está aqui, não é isso? Está aqui, está internada desde 29 de março. Ela teve um acidente de moto e de acidente quebrou o fêmur em 2 cantos, certo? E quando a gente soube princípio de incêndio, a gente veio correndo. O sobrinho de Marcondes sofreu um acidente de moto quase 20 dias atrás e aí ficou na UTI, não é isso? Ele saiu hoje. No dia que saiu da UTI, aconteceu isso. Foi. Dia 23 ele sofreu um acidente e veio para cá, para o Hospital de Trauma e estava na UTI. Hoje foi transferido, graças a Deus, para a enfermaria com um quadro de melhora muito bom, bem avançado. Porém aconteceu essa fatalidade aí, né? Que, por sinal, não é só a primeira, teve uma bem recente. Eu gostaria de pedir um apelo à diretoria do hospital, porque um negócio desse, o fogo não vem do nada, tem uma causa. Uma das pacientes que foram trazidas aqui para o L Ponto é Ana Paula Lima, ela que é cirurgiã dentista, esposa do médico Samuel Costa, né, que morreu depois de se afogar no rio, né, no Rio Paraíba. Você passou por um trauma recente muito grande, não só psicológico, está com as 2 pernas fraturadas. E como foi que você enfrentou esse momento, mais esse momento para você? Mas esse momento eu quero agradecer a Deus, né, por ter sobrevivido, ter me dado mais uma oportunidade. E eu estou muito abalada ainda. E estou longe da minha família, dos meus filhos, que hoje eles só têm a mim. E eu quero ficar boa para mim voltar para minha cidade. E começar a vida, né? E hoje mais um susto, né? E hoje mais um susto. Inacreditável. Valdo é irmão de Ana Paula, é médico, trabalha em Belém e está aqui em João Pessoa para visitar a irmã, acompanhar o processo. Os quartos muito quentes, os ar-condicionados não funcionavam e os pacientes estavam em uma situação crítica. Passando calor, a gente tinha que abanar os pacientes, eu vi acompanhantes abanando o paciente e a gente pediu solução para isso, né? Então, o que isso prova? Que a estrutura e o comprometimento de toda a parte de refrigeração, ela não está boa. Isso já era uma tragédia anunciada. Tá aí o relato de quem vivenciou esse momento lá no Hospital de Emergência e Trauma, finalizando aí a entrevista, dizendo justamente o seguinte, que era uma tragédia anunciada. Essa é a sensação de quem estava ali. Nesse momento, a gente está na linha com o entrevistado, é isso, Renan? Arthur Lira, de Campina Grande, vai falar com a gente sobre
Daqui a pouquinho a gente vai trazer Arthur Lira aqui no CBN João Pessoa, que vai trazer informações atualizadas sobre a morte de um vereador da cidade de Prata, no Cariri Paraibano. Ele, inclusive, já está na linha. A gente tem que destacar que ele não era só vereador da cidade de Prata, mas também presidente da Câmara Municipal. E aí sofreu um grave acidente ontem à tarde e acabou não resistindo. Arthur Lira, o carro dele bateu de frente com outro carro, é isso? Bom dia. Bom dia, Karine. Bom dia para você que nos acompanha pela Rádio CBN. Exatamente, esse acidente aconteceu ontem, no fim da tarde, na BR-412, que é a principal rodovia que corta a região do Cariri Paraibano. A gente ainda não tem tantos detalhes sobre o que pode ter motivado esse acidente, mas a informação confirmada é que o carro em que o vereador estava acabou, de fato, batendo de frente com outro veículo. A morte dele foi confirmada ontem, no início da noite, e como você destacou, o Pedro Estevão, além de ser vereador, ele era presidente, né? Ele havia sido reeleito e nessa reeleição para vereador acabou também sendo eleito presidente da Câmara de Vereadores do município de Prata. O velório do vereador está acontecendo nesse momento, há poucos instantes agora no início da manhã, foi que a família pôde receber esse corpo para o velório, né? O corpo havia sido encaminhado para exames no MOL, foi liberado, chegou agora pela manhã no município de Prata. Nessa parte da manhã está acontecendo um primeiro momento de velório na casa da mãe do vereador lá no município. A previsão é que a partir das 11 horas esse corpo seja encaminhado para a Câmara Municipal de Prata, onde lá sim deve receber outras homenagens, inclusive a visitação para o público de forma geral. A previsão do enterro, segundo amigos e familiares, é para as 5 horas da tarde de hoje. A Prefeitura de Prata emitiu uma nota lamentando a morte do presidente da Câmara, também decretando ponto facultativo, dispensando, né, as atividades por conta desse luto. Foram decretados dias de luto e também toda a rede municipal está com as aulas suspensas, né? A gente destaca que o município de Prata fica ali na região do Cariri, próximo a Monteiro, a Ouro Velho, ali próximo a Sumé, e por ser um município onde a população é muito próxima, né? Uma situação como essa acaba comovendo muito toda a população, por isso praticamente todas as atividades, muitos comerciantes também em respeito fecham seus estabelecimentos para poder prestar essas últimas homenagens. Volto com você, Karine. É isso, Arthur. Obrigada pelas informações. É como o Arthur bem retratou, a morte desse vereador para a cidade de Prata é deixar mesmo a cidade de luto. Olha só, um homem que teve 9 mandatos como vereador da cidade. Então, ele esteve há muito tempo envolvido na política, tem toda uma história dentro da cidade. E não só quem convivia com ele ali nos bastidores da Câmara Municipal, mas toda a cidade sofre com essa perda. Não só na cidade, eu posso dizer que o Cariri Paraibano fica de luto, porque são cidades todas muito próximas ali. O acidente aconteceu, inclusive, bem pertinho de Monteiro, e tem a associação, né, responsável pela política ali no Cariri Paraibano, a Associação dos Municípios do Cariri, que emitiu uma nota. O prefeito, inclusive, de São João do Tigre é o presidente dessa associação, e ele emitiu uma nota lamentando a morte desse vereador da cidade de Prata. É uma morte trágica, né, pegando aí todo mundo de surpresa, e agora a cidade se prepara para as cerimônias de despedida. O Arthur Lira trouxe aí as informações sobre como tudo vai acontecer. Agora, 9 horas e 29 minutos. Agora a gente vai falar sobre um caso que repercutiu muito durante o fim de semana, viu? É o caso da prisão de um homem suspeito de matar um professor aposentado lá em Campina Grande. Essa história, inclusive, é bem grande. Eu vou deixar para a gente explicar melhor, porque tem muitos detalhes. Então, eu vou deixar para a gente trazer depois do repórter CBN. Certo? Por enquanto, eu trago informações sobre uma menina de 11 anos que foi atropelada na manhã de hoje na principal avenida do bairro José Américo, aqui na capital.
A criança, segundo as informações que nós apuramos, estava a caminho da escola quando foi atropelada. O SAMU foi acionado, a criança foi levada para o Hospital de Emergência e Trauma e nesse momento está passando por exames. O quadro de saúde dela, segundo a assessoria de imprensa do Hospital de Trauma, é considerado estável. Mas esse caso merece uma atenção especial, porque esse ponto onde aconteceu o acidente fica bem em frente à Igreja Católica do bairro do José Américo. E nesse trecho, o trânsito é uma loucura. Atenção, CEMOB, é preciso fazer alguma intervenção nesse local. Porque assim, vem carro de um lado, vem carro do outro, dos dois lados tentando acessar a avenida, aí vem os carros que estão passando pela avenida, aí tem os pedestres que tentam atravessar nesse ponto, existe uma faixa de pedestre, ninguém respeita ninguém, tem as motos, é todo mundo querendo passar, todo mundo querendo chegar primeiro e acontece esse tipo de situação. Tem ainda uma obra da prefeitura que está acontecendo nesse canteiro central, então é um lugar que precisa de atenção. Vamos para o repórter CBN. Repórter CBN. Segunda-feira, 12 de maio de 2025. O desmatamento na Mata Atlântica teve queda de 14% no ano passado. A informação faz parte de um levantamento produzido pela SOS Mata Atlântica. De acordo com a pesquisa, Piauí e Bahia lideram o ranking estadual de destruição do bioma. Em entrevista ao jornal da CBN, o diretor executivo da organização não governamental, Luiz Fernando Guedes Pinto, atribuiu o desmatamento à expansão de terras para o pasto e plantação de milho e soja. A estimativa da inflação brasileira para este ano recuou de 5,53% para 5,51%. É a quarta queda seguida do indicador. De acordo com o Conselho Monetário Nacional, a meta de inflação para 2025 é de 3% e será cumprida se ficar em um intervalo de 1,5% a 4,5% por causa da margem de tolerância de 1 ponto percentual e meio para cima ou para baixo. Para 2026, a expectativa do IPCA recuou levemente de 4,51% para 4,50%. Os dados estão no Boletim Focus, divulgado hoje pelo Banco Central. O presidente Lula teve hoje uma série de audiências com executivos de grandes empresas na China, onde está em visita oficial até a quarta-feira. A primeira reunião foi com o diretor de uma empresa que produz turbinas de energia eólica. Em seguida, Lula recebeu o CEO de uma corporação industrial que atua nos setores de defesa, de automóveis, fabricação de máquinas, produtos químicos e eletrônicos. O presidente também participou de um encontro com representantes de empresas do setor de saúde, seguido da assinatura de acordos. Ainda hoje, Lula participa do encerramento do seminário Brasil-China, que reúne empreendedores de ambos os países. A comitiva brasileira tenta aproveitar o tarifaço dos Estados Unidos para fortalecer negócios com o mercado chinês. No horário de Brasília, 9h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN João Pessoa. 9h34. Política. Momento da política para a gente começar a semana já quente, com moído. João Paulo Medeiros, o que é que você me traz? Bom dia. Oi, Karine, bom dia para você. Vamos começar com o moído do PT, Partido dos Trabalhadores, aqui na Paraíba, que realiza um processo interno para a escolha dos seus novos dirigentes. Esse processo acontece não apenas aqui no Estado, mas também em âmbito nacional. A Executiva Nacional do PT também promove
e em outros estados e nos demais municípios brasileiros, onde o partido tem diretórios, costumeiramente se escolhe, através do voto dos filiados, esses novos dirigentes. Aqui na Paraíba, nós teremos 4 candidaturas para a presidência estadual do partido, né? Para quem vai comandar o partido aqui no estado a partir de então. 4 candidaturas fortes. A deputada Cida Ramos, que é do PT, né, da Assembleia Legislativa, apoiada pelo atual presidente Jackson Macedo e também pelo presidente municipal da Legenda, Marcos Túlio. O Luizinho, né, que também é uma figura histórica do PT aqui da Paraíba, que é apoiado pelo grupo do deputado Luiz Couto e também do ex-governador Ricardo Coutinho. O Carlinhos do PT, esse é o nome mais novo ali entre esses 4, mas que vem com uma intensidade significativa e apoios no sertão do estado. O Carlinhos é apoiado, tem como principal cabo eleitoral o deputado estadual Luciano Cartacho, aqui de João Pessoa. E o Arimatea França, também filiado histórico do partido, também vai disputar a presidência da Legenda e é apoiado pelo vereador aqui de João Pessoa, Marcos Henriques. Essa eleição está agendada, está marcada para o dia 6 de julho. Mas até a última sexta-feira ainda era possível fazer esses registros de candidaturas, agora não mais, ficou fechado ali em torno desses 4 nomes que irão disputar a presidência estadual, Karine. E aí o que é que eu destaco disso? Primeiro, esse processo interno do partido é bastante significativo e interessante. O PT talvez seja o único partido, o grande partido do país, dos maiores, que realiza um processo democrático interno para a escolha dos seus dirigentes. Nos demais, essa escolha é feita numa reunião de caciques. Quando é realizada essa reunião, às vezes até mesmo um cacique ali impõe o nome e se coloca de cima para baixo, escolhendo quem vai dirigir o partido. Isso é interessante, é positivo. Essa escolha interna, ouvindo os filiados, ouvindo os demais membros da Legenda. Agora, aqui na Paraíba especificamente, o desafio é fazer com que esse processo interno, esse procedimento não se transforme em mais uma batalha fraticida entre os membros. Né? Porque acaba rachando, acaba gerando uma disputa interna. Isso, ao invés de unir, divide o partido. Exato. A disputa é natural, né? Mas o partido aqui ele está desagregado, eu diria, desde as últimas eleições. As divergências internas são comuns, até são naturais em muitos partidos. A gente tem aqui na Paraíba o PT sempre enfrenta divergências internas, o PL do ex-presidente Jair Bolsonaro vive um dilema que não se acaba nunca, com muitas confusões internas também. Outras legendas mais de centro também vivem os seus dilemas, apesar de conseguirem minimizar isso externamente, mas também vivem dilemas e disputas internas. Isso é próprio do universo da política. Os diversos atores buscam espaços, buscam funções, cargos, e dentro dos partidos isso não é diferente. Agora, especificamente com relação ao PT, o que a gente observa é que essas disputas, muitas vezes, elas são exteriorizadas demais, em excesso, né? Provocando rachas internos, provocando fissuras entre os membros e, principalmente, contribuindo para insucessos eleitorais. Porque quando qualquer partido vai desunido para uma disputa eleitoral, vai ser a militância, vai ser parte daqueles que compõem o quadro, né, daquela legenda, a tendência é de que aquelas candidaturas que são lançadas sejam e enfrentem dificuldades no combate até aos concorrentes. Foi isso que aconteceu, por exemplo, aqui em João Pessoa, ano passado, quando o ex-prefeito e deputado estadual Luciano Cartacho foi escolhido pelo partido para disputar a prefeitura aqui de João Pessoa, mas depois de um processo muito prolongado, que acabou dificultando a própria campanha que foi feita pelo ex-prefeito Luciano Cartacho, e depois de não conseguir unificar todas as forças dentro do partido. Parte do PT apoiou, desde o primeiro turno,
a reeleição do prefeito Cícero Lucena. Então, o principal desafio agora é fazer com que essas divergências, que são importantes internamente para a legenda, até por seguir esse procedimento que não é comum em outros partidos do país, fazer com que essas divergências não provoquem ainda mais desunião, não provoquem ainda mais rachas internos e externos dentro da legenda aqui no estado. João, só fazendo um adendo ao seu comentário, você disse no início que o apoio do ex-governador Ricardo Coutinho seria para Luizinho. De fato, essa foi a expectativa até a sexta-feira, de que isso poderia se concretizar, mas houve uma surpresa, porque no último dia, na sexta-feira, para as inscrições desses candidatos, o ex-governador Ricardo Coutinho divulgou um vídeo para a militância em que apoia Carlos Guedes, que é o mesmo candidato apoiado pelo PT, ex-prefeito Luciano Cartacho. Só o Escuto permanece apoiando Luizinho, né? Exatamente. Correta. Obrigado. E por falar em Luciano Cartacho, ele está na linha com a gente, né? É importante que ele tenha essa oportunidade de fala, até mesmo porque o Luciano Cartacho apoia o Carlinhos do PT, como vocês já falaram, e aí a gente quer saber o porquê desse apoio. Luciano, bom dia, seja bem-vindo aqui na CBN João Pessoa. Bom dia, Karine, bom dia a todos que estão nos estúdios aí da CBN, bom dia a todos os ouvintes, a satisfação participar do programa. E dizer o seguinte, é muito simples, né? Eu faço parte de uma tendência do Partido dos Trabalhadores chamado Movimento PT, né, que tem como candidato a presidente do Partido dos Trabalhadores a nível nacional o nosso companheiro Romênio Pereira. Ele disputa a presidência do partido, né, teve aqui conosco também na solenidade, no evento, na mobilização que nós realizamos no outro final de semana, na sexta-feira, no Sindicato Bancário, com a participação gigantesca da nossa militância. Né? Nós apoiamos a candidatura dele a presidente do Partido Nacional. Aqui na Paraíba, o nosso companheiro Carlinhos Guedes também, que também faz parte da nossa tendência, Movimento PT, é candidato a presidente do Partido dos Trabalhadores. Portanto, é natural o nosso apoio a Carlinhos. É um militante do PT, sertanejo, assim como eu, mora na cidade de Sousa, inclusive a cidade onde nasci, trabalha em Patos, né, e tem uma militância muito forte no sertão da Paraíba. Então é importante que a gente possa mudar o partido, colocar pessoas que tenham um compromisso com as candidaturas próprias do PT, com um diálogo interno, com respeito às lideranças do Partido dos Trabalhadores, né, e que possa fortalecer o partido para as disputas que vão acontecer futuramente. Né? Então esse é o nosso apoio. Nós temos também o companheiro Lenildo Moraes, que é outra liderança do Movimento PT, hoje é dirigente nacional da CONAB em Brasília, mas também na cidade de Patos, que também está apoiando essa candidatura. E aqui em João Pessoa, Felipe, nós apoiamos Josenildo Feitosa, não é da nossa tendência, a nossa tendência não apresentou candidatura própria de João Pessoa, a gente preferiu fazer uma composição com Josenildo Feitosa, que teve na nossa campanha de prefeito também, João Pessoa, que defendeu candidatura própria, militante histórico do Partido dos Trabalhadores. Então, eu acho que é isso, né? Nós estamos num posicionamento muito sereno, muito tranquilo, entendemos que essa disputa não pode descambar para o lado pessoal, não pode, como o Felipe colocou aí, ser motivo de uma disputa acirrada, e sim no campo das ideias, dos projetos do futuro. Nós precisamos mudar o PT. Ficou muito claro nas eleições municipais aqui, na Paraíba, o partido só tem um prefeito dos 223 municípios, é muito pouco, né? O partido não conseguiu também ampliar, né, nos grandes centros, né, uma candidatura competitiva como a gente tinha aqui em João Pessoa, né, o apoio da base do partido, a presença do partido acompanhando de perto, ajudando, contribuindo, e sim uma parte significativa preferiu já no primeiro turno votar em outra candidatura que não era do Partido dos Trabalhadores. Então, eu acredito que esse é o momento que a gente precisa ter muita lucidez, muita tranquilidade para compreender que a organização, o planejamento, o trabalho, a construção da unidade no partido precisa ser feita. A eleição nacional, como a gente tem agora, o militante vai votar no dia 6 de julho. Ele vai escolher o presidente do Diretório Nacional do PT, do Diretório Estadual, aqui no caso da Paraíba, e também das cidades do PT tem diretório formado, né? Como é o caso, por exemplo, de João Pessoa e outras cidades do interior do estado. Então, eu acredito que o nosso posicionamento vem muito nesse sentido. Né? Nós temos uma tendência, fazemos parte de uma tendência e estamos votando nos candidatos que compõem essa tendência, querendo realmente
que a gente tenha um PT forte, um PT competitivo, um PT que participe das construções do futuro da Paraíba. A gente está tendo uma discussão aí, por exemplo, para governador do estado, para senador, 2 vagas. A gente vê aí os partidos pedindo 2 vagas. O PT está fazendo o quê, pelo amor de Deus? Qual é a construção, qual é o diálogo que o partido está fazendo num momento como esse, para se mostrar presente, para se mostrar vivo num processo como esse? Então, o partido está simplesmente omisso nesse processo todo. Ô, deputado, já que o senhor Porque, ao citou invés de apoiar as essa... candidaturas próprias do partido, só para concluir, prefere, no momento que apresenta uma candidatura própria do partido, fazer a divergência. Então, quem não vota nos candidatos do partido não tem força política para depois estar pedindo vaga do partido em chapas majoritárias, se não dá apoio, se não dá suporte ao fortalecimento do próprio partido. Deputado, já que o senhor citou a eleição de 2026 e o senhor está criticando a postura atual da legenda, de que forma o senhor acredita que o partido deveria se posicionar em relação ao pleito do próximo ano? Deveria apresentar uma candidatura ou seguir na base do governador, tentando, por exemplo, uma vaga nessa chapa? Olha, nós estamos na base do governador, isso não tem a menor dúvida. Eu acho que a gente tem que construir esse diálogo, essa composição, eu acho que é importante nesse sentido. Mas o passo inicial, Felipe, é fazer a mudança partidária nas eleições municipais, nacional, estadual e municipal, direções diretas do PT, está acontecendo aí dia 6 de julho. Para isso, né? A gente precisa mudar a direção do partido, ao meu ver, né? Sem briga, sem confusão, sem a questão de estar destruindo liderança do partido, fazer uma coisa madura, serena, né, para que o partido venha forte em condições de participar desse diálogo, participar dessa construção, participar dessa discussão com os partidos que compõem, por exemplo, a base do governador João Azevedo, e tomar a decisão de forma serena, né, com a direção nacional do partido. Esse é um processo de construção que, ao meu ver, só deve, já que se esperou até agora, vamos então concluir o processo de eleições internas do PT, para que a gente tenha realmente direções partidárias comprometidas com o fortalecimento do partido e a gente possa, da melhor maneira possível, tomar a decisão. Mas nós estamos na base do governador João Azevedo, e eu tenho certeza que a gente tem uma perspectiva boa de fazer um bom diálogo nesse sentido. Deputado João Paulo Medeiros falando, semana passada o presidente estadual do partido, Jackson Macedo, voltou a criticar a tática eleitoral adotada pelo PT ano passado aqui em João Pessoa, que teve candidatura própria com o senhor disputando a prefeitura. Eu pergunto, por que essa página aí não foi virada dentro do PT? Por que alguns atores continuam fazendo menção ou trazendo o resultado eleitoral do ano passado para a discussão interna do partido? Olha, João Paulo, da minha parte, essa página está virada já, né? Está virada até porque eu fui o candidato, né? Participei do processo, vocês acompanharam de perto aí na CBN, quer dizer, né? A grande luta foi para ser candidato pelo PT, quer dizer, nós tivemos uma decisão partidária em julho do ano eleitoral, foram 1 ano e 6 meses lutando para o PT ter uma candidatura própria na cidade de João Pessoa, né? Então a gente só conseguiu definir uma candidatura própria quando todos os outros partidos já tinham fortalecido a sua política de aliança, já tinham fechado chapa, já tinham fechado programa de governo. Então, lamentavelmente, foi a posição. E muitos, depois da decisão tomada, inclusive dirigentes do partido, presidente do partido, não votaram com a nossa candidatura. Mas isso aí é uma página virada nesse processo. Nós queremos agora mudar a direção do partido exatamente para colocar lideranças, presidentes, dirigentes que tenham esse compromisso do partido tomar uma decisão de ter uma candidatura própria e, a partir daí, o partido crescer, né? Porque sem participar do processo eleitoral, um partido que tem um presidente da República, um partido que tem uma militância forte, chegar no processo eleitoral, abdicando já de maneira tão antecipada de uma candidatura própria, realmente é muito ruim para o crescimento do partido, para a militância do Partido dos Trabalhadores. Então, acredito que a grande questão é essa agora, é aguardar a definição da militância do PT, né? Eu estou nessa expectativa para que a gente mude a direção do partido, para poder pensarmos em projetos realmente mais audaciosos, né? Não ser um partido apenas que entra num processo eleitoral já abdicando de participar do processo, de ter candidaturas próprias, e a gente está vendo o resultado qual é, por exemplo, aí nesse processo agora de discussão
de candidaturas para governo do Estado, 2 vagas de senador, vaga de vice, vaga de governador, e a gente vê alguém falar se o PT vai participar desse processo, não escuta. Então, esse caminho não fortalece o partido de forma alguma. A questão é essa, deputado, né? Como estar na base do governador, mas ao mesmo tempo ter voz. Para quem está sintonizando agora na CBN, nós estamos entrevistando o deputado Luciano Cartacho, do PT, que está falando sobre as eleições internas do partido, para quem vai presidir aí o PT nos próximos anos e também os rumos que o partido vai tomar. Deputado, nós vamos chamar agora o Pedro Pereira, que é nosso repórter lá em Campina Grande. Ele também tem uma pergunta para lhe fazer. Pode falar, Pedro. Bom dia. Pois não. Bom dia, Karine. Bom dia, João Paulo, Felipe. Bom dia, deputado. Uma honra estar falando com o senhor. Deputado, uma pergunta que tem sido suscitada nos últimos tempos é se o senhor pretende deixar o PT no próximo ano durante a abertura da janela partidária. Existe essa possibilidade ou o senhor vai para o pleito do ano que vem, mais uma vez, dentro da sigla petista aqui na Paraíba? Bom dia, Pedro. Prazer é todo meu estar falando com você. Olha, Pedro, como eu estou falando aqui na entrevista, o meu objetivo, o meu desejo é mudar o partido. Né? É mudar o partido e o processo eleitoral interno, essa disputa que a gente está vivenciando agora para o próximo dia 6 de julho, onde a gente, repito, vamos ter a oportunidade, o militante, o filiado do partido, não é nenhum dirigente, vai ser a própria militância que vai lá nas urnas e vai escolher os dirigentes do partido para os próximos anos. Então, o meu objetivo é que a gente possa realmente ter uma mudança aqui na Paraíba, que a gente possa eleger Carlinhos Guedes, que é realmente um militante que tem compromisso com o fortalecimento do partido, para que o partido possa eleger o maior número de prefeitos, de vereadores, de deputados, ter perspectiva futura também de disputar eleições majoritárias com perspectiva de vitória no estado da Paraíba, ver o partido crescer. Pedro, ontem, aliás, no sábado, quando a gente fez um debate aqui no Sindicato Bancário, a gente teve lá dirigentes do PT, por exemplo, do Ceará. Nós tivemos o deputado federal José Ayrton, que também é da nossa militância política, da nossa tendência movimento PT, E ele estava falando que lá também tem divergência, tem debate interno, que é natural no Partido dos Trabalhadores, mas tem uma coisa chamada unidade. Lá o PT no Ceará está governando o Estado já pela 4ª e 5ª vez, tem senador, tem deputado federal, tem deputado estadual, tem vários prefeitos do interior. É um partido que cresce muito, A gente também teve lá uma militante dirigente, só para concluir, do PT no Rio Grande do Norte, quando também o PT está governando o Estado pela 2ª vez, com a governadora Fátima. Ou seja, o que nós queremos, na realidade, é que aqui na Paraíba a gente possa ver o partido crescer, ter uma direção comprometida com o fortalecimento do partido. E aí ver o partido mudar, ver o partido avançar e ser um partido forte e competitivo. Esse é o nosso objetivo. Deputado, agora, caso a sua ala, o seu agrupamento não saia vencedor desse processo interno, existe essa possibilidade do senhor deixar o partido e ir para uma outra legenda? Já ouvi, por exemplo, a especulação de que o senhor estaria conversando com republicanos. Há algo nesse sentido? Não, são especulações, como você coloca bem aí. Isso aí, o processo de movimentação política na Paraíba está muito antecipado, a gente sabe disso, com as candidaturas sendo colocadas aí para governador, para senador, uma disputa muito acirrada dentro do próprio campo aí da base do governador João Azevedo. Então, esse processo de especulação vai continuar acontecendo, não tenho dúvida disso, Mas, repito, nosso objetivo aqui é esse, é mudar o partido, é a gente ter esse processo eleitoral do dia 6 aí, para a gente poder conversar com a militância do partido e torcer para que haja essa mudança, para que as coisas melhorem, para que o ambiente fique um ambiente, inclusive, mais respeitoso internamente. Mas caso essa mudança de ala não aconteça, deputado, o senhor permanece no partido mesmo assim? Nós acreditamos que vai haver essa mudança, e não está nos meus planos fazer nenhuma mudança partidária, não. Então o Luciano Cartacho está dizendo aí que não tem um plano B ainda. Enfim, a gente vai seguir acompanhando. Mas antes eu quero lhe perguntar, deputado, o senhor falou bem, e é verdade, que o PT está na base do governador João Azevedo. E a gente percebe que hoje o governador João Azevedo, ele tem a força política para
decidir muitos rumos, digamos assim, políticos do nosso estado, né? Estando na base do governador, como é que o PT vai crescer? Qual seria o caminho, na sua opinião? Já que o governador é de outro partido, né, do PSB, como é que o PT cresce estando assim nessa situação? Olha, ele cresce fortalecendo a liderança do partido, fortalecendo os nomes que têm realmente potencial de representar o partido, de crescimento, de vencer as eleições, de fortalecer a militância do Partido dos Trabalhadores, né, fortalecendo as lideranças dos municípios, para que o partido possa ter uma representatividade não só na Câmara Municipal, elegendo vereadores, mas elegendo prefeitos, vice-prefeitos. Ou seja, você está vendo aí que vários partidos que estão numa base, numa aliança que é construída de forma democrática, mas não impede o fortalecimento dos partidos. Todos os partidos estão buscando crescer justamente para quando chega no processo desse de composição, de aliança política, de disputa para que se possa indicar um governador, um vice-governador, um senador, 2 senadores, né? Aí os partidos têm força, têm voto, têm representatividade, né? Então, se o PT ficar olhando sempre para a disputa interna, né? Sempre olhando para, no caso aqui da Paraíba, para essa fragmentação, essa disputa, se internamente não tem unidade, como é que você vai chegar para construir uma força política que possa ter uma representação numa composição ampla como essa aí? Isso é possível se tiver essa maturidade, esse entendimento de fortalecer as lideranças do Partido dos Trabalhadores. É essa composição. Então, eu acredito que o governador João Verde é uma pessoa realmente muito serena, muito tranquila, muito democrática, escuta todo mundo, né? Mas cabe também a cada partido fazer a sua composição interna, fazer o seu diálogo e fazer as indicações, fazer a construção de lideranças que possam efetivamente participar desse diálogo com força política, de ter indicações, de ter nomes para compor chapa, né, para lançar candidaturas próprias. Eu estou falando de uma maneira bem ampla, bem geral, não especificamente em relação às eleições do próximo ano. Nós tivemos eleições para prefeito e a gente viu exatamente isso, todo partido buscando se fortalecer e o Partido dos Trabalhadores, infelizmente, buscando uma disputa fratricida, que não levou a absolutamente nada. Agora, 9h57. A gente agradece a sua participação no momento da política da CBN João Pessoa. Deputado, muito obrigada. Eu é que agradeço a todos vocês, desejo um bom dia, uma ótima semana a todos os ouvintes que estão nos acompanhando. Tudo de bom. Tá aí, João Paulo Medeiros, Felipe Nunes. Eu noto Luciano Cartacho muito escorregadio, muito cauteloso com as palavras. Descontente também, né, com a atual direção estadual do partido, desde a disputa eleitoral do ano passado, Karine, onde enfrentou sim dificuldades para manter a sua candidatura própria. A gente acompanhou esse processo. Acho que o partido errou e erra quando deixa essas divergências internas ultrapassarem o limite, os muros partidários, e acaba transformando essas divergências na pauta principal da legenda externamente. Isso é muito ruim para qualquer partido. O PT erra nesse aspecto, assim como outras legendas aqui da Paraíba também têm errado, e errou também quando não foi unido, não foi uníssono para a disputa eleitoral do ano passado. Resultado, a gente viu qual foi. O partido amargou a 4ª colocação com o nome do ex-prefeito Luciano Cartacho, disputando a prefeitura aqui da capital. Agora 9h59. Eu sei que tem mais assunto de política para hoje, inclusive assunto envolvendo polêmica, alguns parlamentares paraibanos com aquelas falas assim infelizes, preconceituosas. Dá tempo, Luciano? Vamos seguindo. Enquanto tiver tempo, a gente vai seguindo. Pedro Pereira tem informações sobre isso? Pedro, bom dia de novo. Exatamente, Karine. Bom dia novamente a você e a todo mundo que sintoniza a Rádio CBN João Pessoa. O fim de semana foi marcado por declarações polêmicas e principalmente infelizes de alguns parlamentares de câmaras de vereadores aqui no estado da Paraíba. Um deles aconteceu na cidade de Guarabira, importante cidade aqui da região do Agreste, do Brejo, da Borborema, em que o vereador Gerson Cândido de Freitas, conhecido como Gerson do Gesso, do PL,
provocou uma indignação, inclusive durante a sessão da Câmara dos Vereadores e também nas redes sociais, após a difusão dessa fala, ao afirmar, Karine, que o funcionalismo público seria um câncer do país. Essa declaração foi dada durante a sessão da última quinta-feira no plenário da cidade. A gente tem um trechinho dessa fala do vereador Gerson do Gesso que a gente vai colocar agora para que o ouvinte possa escutar. Funcionário público, não de Guarabira, mas do Brasil inteiro hoje, é o câncer do nosso país, porque trabalha pouco, porque não vai trabalhar, faz jogo de cintura para ir ao trabalho. Com isso, o Brasil produz pouco, não avança e fica aquela mesmice. Então, se chegou à conclusão que a terceirização, carteira assinada, pagando tudo que o funcionário tem direito, ele vai trabalhar com mais amor, com mais carinho, economizar as coisas, porque quando se trata da coisa pública, limpeza, eles gastam material demais, porque é coisa pública, vamos gastar e muitas vezes não fazem nada. Quando é a coisa privada, você produz, faz a coisa bem feita e economiza. Pois é, Karine, tá aí, portanto, essa fala do Gerson do Gesso, ainda durante a sessão, na verdade, imediatamente após a fala do parlamentar, um colega de parlamento pediu a fala, pediu também uma nota de repúdio, um ato de repúdio contra essa declaração. E aí, obviamente, dada a repercussão, o parlamentar, em suas redes sociais, classificou a sua própria fala como infeliz e pediu desculpas aos servidores, principalmente da cidade de Guarabira. Nessa gravação, nessa retificação dessa fala, o parlamentar exaltou o papel do funcionalismo público, afirmando que os trabalhadores são fundamentais para o país. Porém, mesmo com esse pedido de desculpas, como diriam os antigos, palavra dita e pedra lançada, não tem como se voltar atrás. Uma fala extremamente nociva dada por esse vereador da cidade de Guarabira. Um dia depois, na sexta-feira, Karine, uma fala tão infeliz quanto foi dada durante uma sessão pública da cidade de Jacaraú. Foi a primeira sessão itinerante, inclusive, realizada neste ano de 2025, e essa fala foi dada na verdade, pelo presidente da Câmara Municipal, o Genésio Pessoa, do partido PSB. O Genésio comentava uma denúncia feita por um morador do município sobre um caso em que uma mulher, ela que seria funcionária, servidora da prefeitura, Pedro, teria sido eu vou pedir para agredida na Câmara Municipal. Eu vou pedir para você segurar um pouquinho essa informação, porque a gente vai entrar no Repórter CBN e aí a gente volta com isso, tá certo? Até já. Vamos embora. Repórter CBN. Segunda-feira, 12 de maio de 2025. A oposição na Câmara se movimenta para tentar reverter a situação do deputado Alexandre Ramagem após a primeira turma do STF manter uma ação penal contra o parlamentar. Ramagem é acusado de 3 crimes ligados à trama golpista. O partido do ex-presidente Jair Bolsonaro do PL pressiona para que o presidente da Casa, Hugo Mota, recorra da decisão do Supremo. A Justiça do Rio ouve hoje a socialite Regina Gonçalves. O depoimento é parte do processo contra o então companheiro e ex-motorista dela, José Marcos Chaves Ribeiro, acusado de tentativa de feminicídio. O caso aconteceu no fim de 2021, quando Regina sofreu uma queda em casa. Ela é viúva do empresário Nestor Gonçalves, que acumulava um patrimônio estimado em 3 bilhões de reais. A família da mulher acusa o ex-motorista de ter mantido Regina isolada no próprio apartamento ao longo de uma década. O Papa Leão XIV pediu à mídia que trabalhe contra a polarização, destacou a importância da comunicação para promover a paz e solicitou a libertação de jornalistas presos ao redor do mundo.
O pontífice também pediu uma comunicação capaz de escutar e capturar a voz daqueles que nunca são ouvidos. O líder da Igreja Católica deu as declarações no primeiro encontro com profissionais da imprensa no Vaticano. A Santa Sé divulgou imagens da reabertura do apartamento papal no Palácio Apostólico no Vaticano. O local estava selado desde a morte de Francisco. Tradicionalmente, os papas moram no Palácio Apostólico. Francisco, no entanto, decidiu se instalar em um apartamento considerado mais modesto na Casa Santa Marta, que serve de hospedagem para integrantes do clero que visitam Roma. No horário de Brasília, 10h05. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Esta próxima meia hora do CBN João Pessoa tem o oferecimento de HNSN Redditor. Precisão no cuidar. CBN João Pessoa. Apresentação Carine Tenório. Agora 10h06. Antes do repórter CBN, a gente estava falando aqui sobre os pronunciamentos de 2 vereadores de cidades diferentes aqui da Paraíba, que tiveram grande repercussão, porque foram falas consideradas inapropriadas, preconceituosas. Aí a gente trouxe a fala primeiro de um vereador de Guarabira, que falou sobre os funcionários públicos, que isso seria um câncer. Enfim, a gente tem aqui a participação da Eliana, que diz o seguinte: pior que o câncer do ósseo dos funcionários públicos é o câncer dos políticos, parasitas e corruptos. Eita, que a Eliana deu aqui uma pancada forte. E o Pedro Pereira segue na linha com a gente, porque teve um outro vereador, um vereador da cidade de Jacaraú, que também teve um pronunciamento, digamos, infeliz, né, Pedro? Conta pra gente. Exatamente, Karine. Infeliz é o mínimo que a gente pode chamar dessa fala do vereador Genésio Pessoa. A gente até citava antes do repórter CBN, e aí recontextualizando para o ouvinte que acaba de sintonizar as ondas da CBN João Pessoa, esse episódio aconteceu na cidade de Jacaraú, aí no litoral norte, e o vereador Genésio Pessoa, ele que é presidente da Câmara Municipal, falava e respondia uma denúncia feita por um cidadão da cidade durante uma sessão pública do município, realizada no município. Ele respondia essa denúncia de que uma mulher teria sido supostamente agredida nas dependências da Câmara Municipal, e ele falou que a mulher, respondendo a essa denúncia, não apanhou, mas que deveria ter apanhado. Vamos escutar o que disse, um trechinho dessa declaração do parlamentar que a gente também traz agora aqui na CBN. A senhora que o senhor falou aqui, que foi para a Câmara Municipal, o senhor sabe quem é aquela senhora? É uma senhora, ela não apanhou não, mas deveria. É uma denúncia de Johnny que tem que ser colocada na frente. Pois é, tá aí, portanto, esse trecho. Depois, o vereador aparentemente sente o peso das palavras que disse e tentou contornar, dizendo que quando falou que sobre essa questão era sobre uma mulher que estava desacatando funcionários da Câmara, mas nada diminui o peso dessa fala, nada diminui o peso dessa declaração. E esse caso, claro, na verdade esses 2 casos, Karine, acenderam, jogaram luz sobre a questão do que os parlamentares falam dentro das respectivas casas legislativas. Tem uma situação até controversa para muitos, que é a questão da imunidade de fala de parlamentares, mas, inegavelmente, a palavra de representantes do povo tem muito poder. E, principalmente nesse caso de Jacaraú, quando uma figura pública, quando o presidente de uma Câmara Municipal incita a violência contra a mulher, é sempre um caso muito preocupante.
A gente tem dados, enquanto jornalistas, não apenas políticos, a gente traz todos os dias casos de violência contra a mulher, casos de feminicídio, que muitas vezes são oriundos deste tipo de discurso. Começam nesse tipo de discurso e mesmo em tom de desabafo, tom de ironia, tem um peso muito negativo para não apenas a figura do parlamentar, mas como para a sociedade como um todo. Certamente o parlamentar foi eleito com o voto de muitas mulheres da cidade de Jacaraú. Então, que o eleitor analise esses fatos, que analise a conduta dos candidatos que estão representando eles dentro desses parlamentos e também analise se essas figuras públicas estão à altura das funções que exercem. A gente falava sobre fala infeliz, mas fala infeliz é o termo mais brando para adjetivar principalmente essa declaração dada pelo presidente da Câmara de Jacaraú. Os parlamentares precisam ter um pouco de atenção e de noção ao que falam para não incorrerem até mesmo em incitação a crimes como, por exemplo, a violência contra a mulher. Triste, lamentável e não por menos cabe a nós, enquanto jornalistas e à sociedade como um todo, cobrar mudanças nesses pensamentos e também cobrar ações enérgicas, muitas vezes, para evitar que casos como esse se repitam. Karine? Concordo com você, Pedro. Os parlamentares, os políticos, de uma forma geral, as lideranças, precisam entender que eles não estão ali numa Câmara Municipal ou em determinado evento público ou ocupando cadeiras importantes, eles não estão falando na mesa de casa, na mesa da cozinha. Eles estão falando para diversas pessoas, muitas vezes pessoas que os seguem, que concordam com eles, mesmo sem pensar muito, e existe uma responsabilidade em cada fala. Nós, enquanto jornalistas, nós temos esse microfone aqui, mas esse microfone tem muita responsabilidade. Eu não posso chegar aqui e falar o que eu quero. Existe uma responsabilidade no que a gente fala. Então, é muito importante que os políticos pensem com muito cuidado antes de falar. Esse vereador jamais poderia ter estimulado qualquer tipo de violência contra qualquer pessoa. Se essa mulher, em algum momento, errou nos bastidores lá da Câmara Municipal, ele deveria defender que ela seja punida, mas punida de acordo com a lei e não punida com mais violência. Então, de fato, são posicionamentos que precisam ser repensados. Aí depois fala, aí depois pede desculpa, mas já foi, né? Já foi e não volta mais porque a palavra já foi dita. Agora, 10h12. A gente segue aqui com o Momento da Política na CBN João Pessoa. João Paulo Medeiros e Felipe Nunes seguem aqui comigo. E eu estou sabendo, João, inclusive, que o Ministério Público Federal denunciou um esquema de fraude em Patos, em obras que estariam acontecendo em Patos, no Sertão. E eu acho que uma notícia como essa tem até repercussão nacional, porque a gente sabe da ligação do prefeito de Patos com o presidente da Câmara Federal, Hugo Mota, pai e filho. Então, assim, é bem complexo, né? Olha, Karine, uma denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal que enquadrou 7 pessoas num suposto esquema de fraude em licitação para as obras de construção das alças leste e sudoeste de Patos. Os contratos eram de R$4.200.000 e o Ministério Público aponta um prejuízo de pelo menos R$380.000 com essa fraude, com esse beneficiamento dessa empresa que venceu a licitação e conseguiu ter esse contrato junto à Prefeitura de Patos. E aí eu chamo a atenção porque é uma denúncia que foi apresentada no âmbito da Operação Outsider, que foi realizada pelo Ministério Público Federal e pela Polícia Federal mês passado, mas no documento, que tem 51 páginas, eu li esse documento ontem, inclusive, daqui a pouquinho estou publicando mais detalhes no blog Pleno Poder, do Jornal da Paraíba. Nesse documento, o Ministério Público Federal diz que essa investigação está sendo dividida em 3 momentos. Primeiro, essa denúncia que foi apresentada à Justiça já, relatando essa suposta fraude na licitação, que deu origem ao contrato. Depois,
Uma outra denúncia deverá ser apresentada apurando e para apontar crimes que teriam sido cometidos durante a execução das obras da Alça Leste e Sudoeste em Patos, e uma terceira denúncia que deverá ser apresentada com crimes supostamente de corrupção praticados por servidores públicos do município de Patos. Então, é uma investigação complexa, como você diz, da Polícia Federal e do Ministério Público Federal, e que está sendo dividida em 3 momentos. Nessa fase agora, o que é que os procuradores apontam? Eles dizem que houve o beneficiamento de uma empresa que venceu essa licitação e que tiveram acordos no decorrer do processo entre os empresários donos de construtoras, com a colaboração de servidores públicos de Patos, inclusive com membros da comissão de licitação e também a ex-coordenadora do núcleo de convênios da gestão municipal. E aí, que facilitações foram essas? Os procuradores dizem que foram incluídas cláusulas que privilegiaram uma construtora que estava concorrendo à disputa. Cláusulas que fizeram com que somente aquela construtora tivesse a possibilidade de disputar e de vencer a licitação que estava sendo feita, que desqualificaram as demais construtoras, no total de 11 construtoras, que concorreram a essa licitação para as obras lá do município de Patos. E que esses termos, esses pré-requisitos, foram em alguns momentos, inclusive, sugeridos ou acrescentados no processo de licitação, até pelo proprietário da construtora. E aí, vejam, de acordo com a denúncia, um dos proprietários dessa construtora que venceu a licitação teria tido ingerência sobre o edital que estabeleceu as normas, as regras para o processo. O que efetivamente não pode acontecer, porque o edital precisa ser elaborado pela equipe técnica do município, né, pelo órgão público, e não com essa interferência desse dono desse empreendimento. Além disso, há também no relato de um possível pagamento de propina para uma dessas servidoras investigadas pelo Ministério Público Federal. O Ministério Público diz que um dos empresários, após ter esses serviços, entre aspas, oferecidos ou efetuados por essa pessoa, teria enviado uma mensagem no aplicativo de mensagens para ela, dizendo que, pedindo a chave do Pix e dizendo que transferiria ali, mandaria um cheiro para ela, cheiro no vocabulário utilizado por essa pessoa, de acordo com a Polícia Federal, significaria esse dinheiro em propina que foi pago. Tempos depois, a transferência do recurso foi feita para um dos parentes dessa pessoa. Enfim, são informações trazidas pelos investigadores no âmbito dessa operação e que agora serão analisadas pela Justiça Federal lá no sertão do estado. A Prefeitura de Patos se pronunciou e disse ao blog Conversa Política do Jornal da Paraíba que o município se destaca por dar mais transparência e clareza às licitações que realiza, que não houve qualquer tipo de irregularidade e que está à disposição, portanto, dos órgãos de fiscalização para esclarecer eventuais inconsistências ou questionamentos feitos, mas é uma denúncia grave, né, que a gente vai continuar acompanhando, porque envolve aí 4.200.000 reais da execução das obras da Alça Leste e Sudoeste, que ficam logo na chegada de Patos. Pelo menos eu acho que a Alça Leste fica logo na chegada, quando você vai chegando no município de Patos, indo de Campina Grande em direção ao sertão, você chega e já tem um contorno ali, naquele contorno inicial, tem a Alça Leste lá em andamento, boa parte já construída, que faz com que é mais uma alternativa, né, no trânsito do município lá do sertão do estado. Inclusive, tudo que respinga ali na política de Patos acaba respingando, como eu falei,
também Hugo Mota, já que o pai de Hugo Mota é prefeito da cidade de Patos. E aí a gente vai acompanhar essa operação, porque quem vai saber mesmo se tem irregularidade ou não nessas licitações é a investigação da Polícia Federal. Nesse instante, só para deixar claro, essa denúncia do Ministério Público Federal, ela não cita em nenhum momento o deputado Hugo Mota, nem também o pai dele, o prefeito Nabob Vanderlei. Mas, como você disse, evidentemente, por ser a cidade natal, o reduto eleitoral principal do deputado Hugo Mota, qualquer informação, notícia dessa natureza acaba repercutindo nacionalmente, sim, na imprensa nacional, por se tratar do município onde o pai dele, o prefeito Nabob Vanderlei, é gestor lá no sertão do estado. Falar em notícia nacional, de repercussão nacional, por falar em Hugo Mota também, eu estou lendo aqui uma notícia do jornal o Globo, que fala que Hugo Mota teve um encontro em Nova York com Gustavo Lima e que o paraibano, em determinado momento, ele esteve, assim, a sós numa conversa com Gustavo Lima. A gente sabe que Gustavo Lima chegou a falar em ser candidato à presidência da República. Hugo Mota está em Nova York, esteve em Nova York para um encontro com empresários, e aí Gustavo Lima estava lá, e em determinado momento eles tiveram uma conversa de aproximadamente 1 hora à parte ali, e que Hugo Mota teria dado alguns conselhos para Gustavo Lima sobre a entrada dele na política. Então... Conselho número 1, inclusive, Karine. Não dispute, em outras palavras, mas não dispute, não invente de disputar as eleições presidenciais de 2026. Claro que disse isso com outras palavras, mas pelo que está publicado no jornal o Globo, o deputado federal paraibano Hugo Mota aconselhou Gustavo Lima a não disputar, disse que ele poderia participar da política, mesmo sem ser necessariamente um candidato à presidência da República. Eu também daria esse conselho a Gustavo Lima. Eu também daria. É isso. João Paulo Medeiros aqui no Momento da Política. A gente segue o CBN de João Pessoa. Obrigado, João Paulo. Daqui a pouco a gente te aperreia de novo. Agora, 10 horas e 21 minutos, eu vou trazer um pouquinho da nossa interação com os nossos ouvintes que estão aqui ligadinhos na CBN João Pessoa. Mandar um abraço para o Mailton Paiva, da cidade de Gurinhém, que está nos ouvindo. Lembrando que você pode nos acompanhar de qualquer lugar do mundo pelo YouTube, inclusive é o que faz aqui o nosso ouvinte Gustavo Rocha, que nos acompanha todos os dias de Porto, lá em Portugal. Então, também trazer aqui a participação da Eliana, que falou agora há pouco sobre o ócio dos funcionários públicos, mas também do comportamento dos políticos parasitas. Ela falou mais cedo sobre o meu comentário com relação ao hospital de trauma, que é um absurdo, na opinião dela, que isso sempre se repete, problemas graves, e que os gestores deveriam ter aí uma preocupação maior com relação a isso que está acontecendo lá no hospital de trauma. Então, essa é a opinião da Eliana. A gente tem outros aqui, ouvintes, que estão mandando mensagem. Karine Tenório, linda, maravilhosa, minha patroa das manhãs da Paraíba. Olha só aqui, deixa eu ver o nome desse ouvinte que nos mandou. Não consigo visualizar o nome dele, infelizmente, mas está aí, ouvinte da CBN João Pessoa. Bom dia, Karine, aqui é Matheus Gadelha, do bairro dos Ipês, já ligadinho em vocês. Ele diz que está com saudade de Caio Ismael que está de férias, hein? Está curtindo as férias, um descanso merecido, mas que ele, na rede, né, Luciano? Literalmente na rede. Ele postou foto durante o fim de semana na rede. E a gente também tem mensagem do Bruno Ellison, da cidade de Bahia, que é ouvinte fiel aqui da CBN João Pessoa. Tá aí o Caio Ismael muito descansado na rede, o cachorrinho do lado. Só alegria, né? Deixa ele curtir as férias merecidas dele. Não deixa de participar conosco. É muito bom ter aqui a participação de vocês. Tá aqui o Zulu Neves também participando aqui com a gente. O Miguel Gomes de Mangabeira.
Aquele ouvinte que eu disse, não estou sabendo o nome, é o Tiago, de Bahia. Foi ele que mandou mensagem me chamando de patroa das manhãs. Olha só, coisa boa. Então é isso, você pode mandar também a sua mensagem aqui para o CBN João Pessoa, através do nosso WhatsApp. Vou dizer aqui o número para vocês do nosso WhatsApp, é o 981324088. Já deixa esse número aí na sua agenda, porque quando você precisar mandar mensagem para a gente, você já usa logo esse WhatsApp. Pode ser, inclusive, uma mensagem sobre o trânsito. Se de repente você está passando por um trecho aqui da capital que está engarrafado, que está com problema ou que teve um acidente, já manda essa informação para a gente, porque aí nós compartilhamos com os outros ouvintes e a gente ajuda as pessoas a transitarem melhor aqui pela nossa cidade. Por falar em acidente, mais cedo a gente falou aqui sobre um acidente que aconteceu na Avenida Hilton Souto Maior, na principal do José Américo, onde uma menina de 11 anos acabou sendo atropelada. E aqui eu falei sobre esse assunto porque esse ponto onde aconteceu o atropelamento já me chamou a atenção várias vezes. Como repórter, eu estive lá acompanhando a movimentação no trânsito e assim, vem carro de todos os lados. É um local que tem carro tentando entrar na avenida, tem carro tentando sair, tem pedestre passando, tem os carros que já estão na avenida. Nesse horário, logo cedinho, é muita criança indo para a escola, então as escolas são próximas e as crianças muitas vezes, assim, entre os 10 e 11 anos, já vão até desacompanhadas dos adultos, que é o caso da menina que foi atropelada, ela tem 11 anos de idade, e aí os acidentes acontecem. O pessoal da CEMOB mandou uma mensagem aqui lembrando que nós estamos em pleno Maio Amarelo, que as ações educativas estão sendo intensificadas aqui na capital justamente para evitar esse tipo de acidente, para fazer com que os motoristas respeitem a faixa de pedestre. Então a CEMOB lamenta aí qualquer atitude de desrespeito que coloque em risco a vida das pessoas no trânsito. Infelizmente, muitas vezes campanha educativa não é o suficiente, né? A gente sabe que as pessoas no trânsito querem chegar no lugar e muitas vezes acabam passando por cima, não querem saber, e isso coloca, sim, a vida de muitas pessoas em risco. Nesse local onde aconteceu o acidente mais cedo, tem inclusive uma obra da prefeitura que está acontecendo há um bom tempo. Teve ouvinte aqui que me mandou mensagem dizendo, olha, Karine, essa obra que está acontecendo no canteiro central da Avenida Hilton Souto Maior já tem mais de ano. Está parada e isso ainda piora mais o trânsito. Por quê? Fica aquele resto de material de construção. Quando o pedestre vai atravessar, ele não sente confiança quando ele chega no canteiro central, se ele pode pisar, se ele vai escorregar, se ele vai se acidentar. Então, é um outro alerta para a prefeitura, a cobrança sobre essa obra no canteiro central da Avenida Hilton Souto Maior. Eu perguntei ao pessoal da CEMOB se tem algum projeto, alguma intervenção de trânsito prevista para esse ponto em específico, onde aconteceu o atropelamento nessa manhã. Fica bem em frente à Igreja Católica, é um lugar bem conhecido no bairro. E aí o pessoal da CEMOB ficou de me dar um retorno sobre isso, porque eu acredito que é preciso lá algum semáforo, é preciso alguma intervenção lá. Eu não sou técnica de trânsito para saber qual é a intervenção, mas qualquer um que chega lá e olha a situação sabe que é preciso ali uma intervenção, porque contar com a boa vontade do motorista, do motociclista, a gente sabe que isso não é suficiente. Agora, 10 horas e 28 minutos. Por falar em trânsito, a gente tem aqui dados sobre mortes em acidentes. Isso entre os anos de 2016 e 2024. Em 2025, para vocês terem uma ideia, 18 mortes foram notificadas até o mês passado. O maior número de mortes em acidentes de trânsito envolve motociclistas. Foram 418 registros entre 2016 e 2024. E aí vem os pedestres em segundo lugar e ocupantes de veículos de 4 rodas em terceiro lugar. A faixa etária mais atingida
é de jovens, entre 20 e 29 anos, ou seja, muitos jovens perdendo aí a vida no trânsito. A vigilância destaca que escolhas simples, como o uso do cinto de segurança, uso de capacete, o respeito às regras de circulação, isso faz a diferença na preservação de vidas. Só fazem, né? Se todo mundo respeitasse a regra de trânsito, aí não acontecia acidente. O problema é que sempre tem um que vai lá e desrespeita, né? Ou então não fica atento à manutenção do veículo, tem os que vão e aceleram demais, enfim, é aí onde a tragédia acontece. Tem esses dados da Vigilância Epidemiológica de João Pessoa, que acompanha também o número de mortes no trânsito. Eu vejo muito, todos os dias de manhã, acidentes envolvendo motociclistas. Muitos, inclusive, estão sendo flagrados sem a carteira de habilitação. A gente sabe que o preço da passagem de ônibus está caro. E aí muita gente, pensando em economizar e pensando em chegar mais cedo no trabalho, acaba comprando uma moto. Muitas vezes tem o dinheiro de comprar a moto, mas não tem o dinheiro de tirar a habilitação para conduzir a moto. E aí vai conduzindo a moto sem habilitação mesmo, e aí onde mora o perigo. Inclusive eu tenho aqui uma ouvinte que mais cedo mandou imagens de um ônibus aqui em João Pessoa, lotado, e ela diz até quando nós vamos estar vivendo essa situação. Tá aqui. Ela fala o seguinte: bom dia, Karine, peguei um ônibus da linha 120, lotado, além disso, sujo. Eu fico me perguntando até quando a gente vai sofrer com esse transporte coletivo. E ela tirou uma foto, ela disse que a foto não ficou boa porque o ônibus estava balançando muito, mas dá para perceber que, de fato, o ônibus está lotado. A gente recebeu essa interação, foi do Fábio Andrade. O Fábio, que logo cedinho tirou essa foto, fez esse registro e mandou a mensagem para a gente. Lembrando que você pode participar, pode fazer sua reclamação, sua denúncia através do nosso WhatsApp. Anota aí, 98132 4088. Agora 10 horas e 31 minutos. Trazer agora uma notícia que eu achei bem interessante, está em destaque no G1 Paraíba, que entre 2020 e os primeiros meses desse ano, mais de 14 mil crianças nascidas na Paraíba tiveram registro de nascimento feito apenas com o nome da mãe. Daqui a pouquinho a gente fala mais sobre isso, porque vem um repórter CBN. Repórter CBN. Segunda-feira, 12 de maio de 2025. O dólar comercial está em alta de 0,34%, cotado a R$ 5,67. Os investidores reagem ao acordo entre os Estados Unidos e a China sobre as tarifas simultâneas. Por um período inicial de 90 dias, Washington decidiu reduzir as taxas sobre os produtos chineses de 145% para 30%. Já Pequim vai diminuir as tarifas sobre as importações americanas de 125% para 10%. Em Nova York, as bolsas dispararam no mercado futuro. Na Europa, as principais bolsas também operam em alta. Na Ásia, o índice Hang Seng de Hong Kong subiu 3,12%. As bolsas do Japão e da Coreia do Sul já tinham fechado depois do anúncio sobre o acordo entre americanos e chineses. No Brasil, o mercado aguarda a divulgação da ata da reunião do Comitê de Política Monetária realizada na semana passada, o que deve ocorrer amanhã. No encontro, o Banco Central elevou a taxa básica de juros pela sexta vez seguida e a Selic atingiu a 14,75% ao ano, maior nível em quase 2 décadas. No momento, a Bolsa de Valores de São Paulo opera em alta de 0,65%, aos 137.398 pontos. O euro vale R$ 6,31, queda de 0,87%.
A quantidade de partidos políticos no Brasil encolheu 30% com fusões em corporações e federações. O número de legendas já chegou a 35, mas deve cair para 24 depois da aprovação da Federação União-PP e da fusão entre o PSDB e o Podemos. A diminuição das siglas deve continuar nos próximos anos como reflexo de 4 projetos aprovados pelo Congresso entre 2015 e 2021. No horário de Brasília, 10h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN João Pessoa. Oferecimento HNSN Redditor. Precisão no cuidar. Quando você mais precisa, o cuidado não pode falhar. No Hospital Nossa Senhora das Neves, unimos a mais alta tecnologia com o carinho de quem cuida de verdade. Aqui, a inovação anda de mãos dadas com o cuidado. Agora, com a cirurgia robótica da Vinci, tecnologia que transforma vidas. Cuidado que acolhe. Saiba mais. Agende sua consulta no HNSN 83-3565-9000. CBN João Pessoa. Agora 10h35. Estamos de volta com o CBN João Pessoa. E antes da gente dar prosseguimento, eu queria trazer aqui uma informação que repercutiu muito durante o fim de semana. Inclusive, no sábado, eu estava de plantão na TV Cabo Branco e eu comecei a acompanhar essa história de um professor aposentado de Campina Grande que estava desaparecido e que supostamente ele teria desaparecido depois de estar na Praia da Penha com um companheiro. Ele teria vindo para João Pessoa com esse companheiro. Em determinado momento ele entrou na água, desapareceu e aí esse companheiro acionou o Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros fez buscas na área, foi até a área do Cabo Branco e nenhum sinal desse professor. Também foram procurados alguns estabelecimentos comerciais da Praia da Penha em busca de imagens que pudessem registrar a presença desse professor lá na Praia da Penha. Nada também foi encontrado. Os bombeiros também fizeram buscas na mata, utilizaram drone, utilizaram cães farejadores, nenhum sinal do professor Gilson Cruz Nunes. Então, foi uma história que começou assim, cheio de mistérios. E esse suposto namorado do professor, batendo o pé, dizendo assim, de mão junta, que ele tinha se afogado e que estava desaparecido e que precisava ser encontrado. Ele foi, prestou depoimento, fez o boletim de ocorrência em Campina Grande, não foi aqui em João Pessoa. O desaparecimento teria acontecido no domingo. O BO só foi registrado na quarta-feira. A polícia, claro, estranhou essa história. Qualquer um estranharia essa história. Uma história cheia de mistérios, cheia de perguntas. E aí a verdade veio à tona durante o fim de semana. Esse homem, já pressionado pela polícia, foi até a delegacia acompanhado do advogado e confessou que matou o professor aposentado Gilson Cruz Nunes. Não só matou, como ocultou o cadáver. Vamos ver o que disse o repórter Geraldo Jerônimo, que acompanhou essa história no fim de semana. Gilson Cruz Nunes, de 63 anos, era considerado desaparecido desde o dia 4 de maio. Neste último sábado, Tércio Alves da Silva, o homem que se identifica como companheiro de Gilson, foi preso pela Polícia Civil de Campina Grande. Ele confessou que teria matado a vítima com um golpe de faca na casa dele, levado o corpo para uma outra propriedade de Gilson, em um loteamento, enterrou o corpo e ainda passou uma camada de concreto. Neste domingo, o suspeito passou por uma audiência de custódia e ele deve responder pelo crime em prisão preventiva. O advogado de Gilson, a vítima,
acompanhou a audiência. Em nenhum momento ele buscou nenhum dos familiares e nem tampouco os amigos mais próximos de Gilson. Então, tanto que foi uma surpresa para a família e uma grande maioria dos amigos nem sequer sabia que Gilson possuía um relacionamento com essa pessoa. Então, quando chegou essa notícia, através de colegas de trabalho, de amigos que começaram a estranhar e sentir falta da presença de Gilson no ambiente laborativo, a partir daí foi quando começou a descoberta de que o próprio Técio falsamente já tinha feito uma comunicação do desaparecimento dele. Segundo a polícia, o suspeito teria matado Gilson no domingo, dia 4, após um desentendimento. O suspeito se dirigiu a João Pessoa, onde criou a ocorrência de desaparecimento da vítima na Praia da Penha, com um suposto afogamento. O Corpo de Bombeiros e o Agrupamento Tático Aéreo foram acionados e ainda realizaram buscas no mar. Então dá a entender que houve algo, vamos dizer, que pode ser enquadrado talvez como uma premeditação. Isso, obviamente, vai ser discutido no decorrer da ação. E não tem como a gente comentar essa notícia sem falar da frieza desse homem que cometeu esse crime, do quanto que ele se achou inteligente, que poderia enganar a polícia, de repente achar que cometeu aí o crime perfeito, porque ele matou o professor, ele escondeu o corpo, foi até a área da zona rural de Massaranduba, enterrou o corpo do professor, depois encimentou a área e veio para a capital no intuito aí de criar toda uma história em torno do desaparecimento do professor no mar. Só que é claro que as autoridades não são bobas, né? Ele estava se achando muito esperto, mas de esperto ele não tinha nada e a história não se sustentou, ele acabou tendo que confessar esse crime, mas é muito agravante, porque assim, além dele cometer o crime, ele mobilizou o Corpo de Bombeiros por vários dias. Os bombeiros poderiam estar trabalhando em outras ocorrências e estavam utilizando helicóptero, estavam utilizando lanchas, estavam utilizando drones, cães farejadores, porque faz parte do trabalho dos bombeiros atender às ocorrências, atender aos chamados. E aí, durante todo esse tempo, ficou essa força sendo empregada na tentativa de localizar o professor, que esteve o tempo todo assassinado e enterrado na zona rural de Massaranduba. Imagina também toda a angústia da família desse professor, sem ter notícia, sem saber o que estava acontecendo. Os familiares, inclusive, nem sabiam da existência desse suposto relacionamento amoroso entre os dois. E aí a gente vai acompanhando o desdobramento dessa história que é macabra, que aconteceu de forma macabra e que surpreendeu muita gente em Campina Grande. Agora 10 horas e 42 minutos e eu estou recebendo aqui no CBN João Pessoa, o superintendente da PRF na Paraíba, Pedro Ivo. Adianto que nós temos muitos assuntos para tratar hoje, viu, Pedro Ivo? Até porque estamos no Maio Amarelo, até porque estamos com muitas obras acontecendo nesse momento na BR-230, aqui na região metropolitana. Aí tem a história ainda da carreta que está transportando esse transformador. Então tem muita coisa para a gente falar hoje. Primeiro, seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Karine. Bom dia, João Paulo. Bom dia a todos aqui presentes. É sempre um prazer estar conversando aqui com a população de João Pessoa. Vou começar pelo assunto mais fácil, que é a carreta que está transportando o transformador. Dessa vez não teve tanta festa, né, da população. Parece que todo mundo já ficou meio que acostumado. Na verdade, a carreta para outros estados do Brasil não é uma novidade, né? Esse tipo de transporte de um transformador dessa magnitude ocorre em outros estados do Brasil, onde já tem essas formas diferentes de energia, né, mais instalada. Na Paraíba, foi o primeiro transformador dessa magnitude que veio, né, no mês de março, né, e impactou realmente, principalmente as redes sociais. Né, para a PRF foi uma operação complexa, né, tendo em vista que foram vários dias, né, a gente precisando fazer um esforço operacional muito grande, entender que cada trecho, né, teria um impacto na mobilidade,
né? Mas o que chamou mais atenção foi o impacto na rede social, né? Realmente, né, a população encarou o transformador como um evento, né, social, né? Nossas redes sociais, para você ter uma ideia, cresceu quase 100 mil seguidores só nesse período da carreta. E a PRF ficou próxima ali da população. Tinha gente que tirava foto com vocês. A gente tem que entender, né, Karine? Porque, né, virou um evento, né? Essa rede social dissemina, às vezes, fatos que são inusitados. Mas o mais importante, a rede social, o Instagram, foi a melhor forma de se comunicar com a população. Então, diariamente, nos stories, a gente, como está fazendo agora também, né, vai comunicando onde ela está, como está o trânsito, para onde, né, quem for pegar a rodovia deve seguir. Foi importante, foi uma forma de comunicação importante. Nessa segunda chegada do transformador aqui, está sendo muito mais tranquilo. Né? Por ser mais tranquilo, está sendo mais fácil esse transporte? O esforço operacional é o mesmo, né? É uma carga muito difícil de se transportar, muito lenta, né? Ela caminha, ela transita lentamente, tem um certo impacto na rodovia, por isso que tem toda aquela estrutura, né, no veículo que transporta o equipamento, né? É um estudo muito técnico, a empresa que transporta faz todo um estudo do trecho, inclusive locais de parada, onde vai haver menos impacto. Obviamente que tem intercorrências, por exemplo, os pneus, é muito fácil de estourar um pneu, né? Existem problemas nos freios, e aí existem paradas técnicas para fazer a solução desses problemas. Nesse momento, ela está onde? Nesse momento, ela já chegou na pista simples, né? Já está caminhando na pista simples, ou seja, a tendência é que o impacto seja maior, né, tendo em vista que ela estava em pista dupla, né, e já está chegando em pista simples. Quando chegar na pista simples, ela vai tomar praticamente todo o leito da rodovia. Então, o que é que eu recomendo? Quem for viajar, acompanhe a rede social da PRF antes de começar a sua viagem, porque vai ter uma certa retenção de fluxo. Perto de qual cidade, tá? Eu posso ver já onde é que ela está especificamente agora. Inclusive, eu tinha visto na rede social da PRF que ela já tinha passado pela Tapioca do Irmão Firmino, aí era de fato a pista dupla ainda, e que o pessoal que estava fazendo o transporte iria parar também para se alimentar, mas agora que ela está em pista simples, aí é preciso que os policiais rodoviários federais fiquem na organização desse trânsito, libera o trânsito para a passagem dos carros, tem as rotas alternativas que alguns motoristas podem seguir. Então, isso. Já conseguiu aí na primeira viagem, né, no primeiro momento do transformador aqui, nós fizemos todo o transporte à noite. Todavia, ficou muito cansativo para a equipe, né, que imaginar 7 dias trabalhando à noite, diariamente, é a mesma equipe que faz o transporte. Então, nessa segunda pernada, né, do transformador, a gente preferiu que ela siga durante o dia, com mais paradas técnicas. Então, eu já estou aqui, vamos ver aqui, hoje, segunda-feira, ela vai sair de Sobrado, lá na unidade operacional de Sobrado, ali em Café do Vento, e vai finalizar em Juarez Távora. Quilômetro 95, eu estou vendo aqui, às 10h19, e aí os PRFs estavam fazendo a liberação do trânsito para que os condutores pudessem passar. Eu queria deixar uma atenção especial quando a carreta começar a chegar na região de Campina Grande, onde tem obras da duplicação ali no trecho do acesso da Alça Sudoeste, depois em Pocinhos, e aí quando for em direção à Soledade, nesse momento, que deve ser ali a partir da quarta-feira, uma atenção especial e se acompanhar a rede social para se planejar melhor, porque a tendência de retenção é maior. Enquanto tiver em pista simples, né, você consegue, de certa forma, ter mais locais de parada. Mas, quando chega na pista, né, que está em obra e simples, a tendência é uma retenção maior. E aí a gente vai acompanhando e trazendo as informações para o ouvinte da CBN João Pessoa. Tem até um ouvinte que mandou aqui mensagem, é o Nodo Valentina, ele fala, por que tanto congestionamento na BR? Eu preciso saber dele como é que a gente faz, porque realmente para o motorista aqui da região metropolitana está bem difícil. A gente sabe que naquela região ali de Água Fria, onde está tendo o viaduto, a obra do viaduto, está muito complicado. Para quem mora no Bessa, tá um inferno, eu digo isso porque eu moro na área do Bessa e assim, eu tenho evitado muito a BR, tá bem difícil. Com relação ao viaduto do Cristo, eu tenho uma pergunta específica, o viaduto do Cristo não, o viaduto de Água Fria, porque a parte de cima foi liberada, mas o problema mesmo estava era embaixo.
E aí a obra foi liberada antes do tempo, né? Foi liberada só uma parte da obra, que é aquela parte de cima, e ficou o caos embaixo. Como é que vocês estão fazendo para tentar reorganizar o trânsito por ali? A gente tem que começar a entender, primeiramente, a resposta ao ouvinte do Valentina, né? Não é só uma realidade da Paraíba, mas do Brasil, e não é só uma realidade das rodovias, mas das cidades em si. Nós vivemos hoje em rodovias e cidades desatualizadas, né? As cidades cresceram, né? O fluxo de veículos nas rodovias mudou muito. Por exemplo, né? João Pessoa se transformou o principal foco de turismo do Brasil, né? Uma das cidades mais visitadas do Brasil. Esse trânsito de mercadorias dentro da cidade fez com que a rodovia BR-230 se transformasse na principal avenida de João Pessoa. Isso exigia, né, um planejamento prévio para que a rodovia comportasse ser engolida pela cidade. As consequências a gente vê hoje, né, uma obra acontecendo, né, que ela é uma obra necessária, né, para que se tenha maior mobilidade. E aí já entrando na sua resposta, Karina. A PRF trabalha com 3 vieses: combate ao crime, né, que é do policiamento da PRF, segurança viária, e aí são a violência no trânsito, os sinistros, e mobilidade. Né, como fazer com que as rodovias fluam, né, e a economia, né, gire, né, as cargas cheguem ao seu destino e as pessoas da mesma forma. Aquela obra, né, que é mais uma obra, né, de todo esse complexo de obras da Paraíba, tanto na Alça Sudoeste, em Campina Grande, como aqui na BR-230, desde Cabedelo até Oitizeiro, ela vai ter impacto na rodovia. Tanto na melhoria quando finalizar, todavia, enquanto não finaliza, esse impacto ele vai, né, causar algum tipo de retenção para a população que usa diariamente, como você que mora ali no Bessa, né? Você acha que foi um erro liberar aquele viaduto antes da parte de baixo ser concluída? Não. Eu acho que, né, ali a obra está sendo pensada desde o início por vários entes. Então, tanto tem o governo federal, tanto tem o governo estadual, como tem o governo municipal atuando em conjunto. Então, já que a obra em cima, né, previamente já estava estabelecido que seria liberada, né, mais rapidamente, né, para dar uma mobilidade na rodovia federal, mesmo porque, né, em cima existe uma velocidade média maior, né, a tendência de sinistros, né, e aí a gente pensa sempre na violência no trânsito, né, em ter menos um sinistro com menos gravidade em termos de lesão, né. É importante que a rodovia ela flua, é importante que haja o menos retenção possível. O que é que a gente tem visto com relação ao impacto daquela obra embaixo do viaduto do Água Fria na rodovia? Alguns fins de fila, por exemplo, na entrada do Almedão, né, na entrada do Açaí, né, no sentido que vai para Cabedelo. Isso causa insegurança viária. Causa então, principalmente pelo comportamento do motorista e do motociclista, porque eu estive lá na entrada desse ponto ali perto do Gás, onde fica esse supermercado atacadista, e eu testemunhei muitos motociclistas passando por cima do canteiro central, pegando a contramão, muitos carros também fazendo esse mesmo movimento, e aí o carro tem menos agilidade do que a moto na hora de fazer essa manobra, e ficou um ponto extremamente perigoso nesse local. Aí a gente também tem que contar, além, né, da responsabilidade dos órgãos de fazer com que a estrutura flua. É importante que se haja fiscalização de todos nós, né, tanto do município como da União, como do Estado, mas também com que as pessoas entendam, né, que a educação nisso é fundamental, né. A fiscalização em si ela é extremamente importante, deve haver de todos nós, né, mas a educação, e aí é um problema brasileiro, ela está muito aquém do que deveria ser. Esse problema de cidadania da população entender que se eu tenho uma obra, ou se eu tenho um sinistro, ou se eu tenho uma fiscalização, ou se eu tenho uma sinalização, eu preciso cumprir algumas regras. Eu preciso ter o bom senso de muitas vezes entender que se eu estou passando por uma escola, né, ou por um hospital, que é um local de trânsito de pessoas, eu reduzo a velocidade independente de existir ali fiscalização ou sinalização. Eu penso que existe muito egoísmo no trânsito. Hoje em dia as pessoas querem chegar, não importa como. Como repórter, a gente vai para muitos lugares onde acontecem acidentes. Então, já tive em lugares de acidente, onde tem o corpo de uma vítima ali e as motos, principalmente, passam quase que por cima do corpo da vítima porque eles querem passar, não importa como. E ali a autoridade de trânsito tem que se multiplicar
é uma equipe, às vezes, da PRF que está lá e tem que se fazer presente como se fosse 1000 para dar conta das infrações de trânsito que estão acontecendo, para dar conta do local onde aconteceu o acidente, para dar conta de desviar o trânsito, de falar com os motoristas envolvidos no acidente. Então, assim, eu não contaria muito com a educação do povo, não. Assim, pelo que eu vejo no dia a dia. Hoje aconteceu um acidente lá no José Américo, uma criança de 11 anos foi atropelada na faixa de pedestre. Poderia ser minha filha, poderia ser sua filha. E aí, eu vou ficar contando com a educação? Um processo lento. A gente não pode ver o trânsito, Karine, né, um fato isolado do contexto social de valores que a gente vive hoje em dia na sociedade, né? O trânsito, ele é um fenômeno que muitos valores, né, ou inversão de valores, eles vão desembocar nessa relação social entre uma pessoa e um veículo e uma via, né, que aí a gente vai entender o que você está falando, né? A PRF, a CEMOB, os órgãos de trânsito são importantes nessa engrenagem. Mas se aquela pessoa que é o pedestre, né, o ciclista, ou o motociclista, ou o condutor em si, não tiver um entendimento, uma sensibilidade, uma empatia com o próximo, dificilmente essa coisa vai fluir de forma eficiente. Então, quando nós falamos de educação para o trânsito, né, que é um fator extremamente importante na segurança viária, nós entendemos que é um processo de médio e longo prazo. A educação é um processo de construção, né, e tem a fiscalização, que ela vai ser incrementada, inclusive com tecnologia. Todavia, nós não podemos abrir mão de conversar com a população, seja no meio de comunicação, seja dentro de uma escola, seja em redes sociais, seja dentro de uma empresa, né? Faz parte do processo de segurança viária, do tripé de segurança viária, além do esforço legal, além da engenharia, a educação do povo, né? Como você mesma falou, nós não vamos conseguir nunca ter um agente para cada veículo, um agente para cada sinistro, ou um agente para a quantidade de atribuições que os órgãos têm. É preciso uma parceria nisso. Inclusive, o povo é fiscal também de obra, viu? E eu acho importante quando a população se coloca com um olhar atento a tudo que acontece na cidade. Tem um ouvinte aqui que perguntou o porquê que a obra do viaduto de Água Fria parou. E tem muita gente falando disso, né? Porque a pressa maior, como a gente já vinha comentando, é naquela parte de baixo, porque vai dar acesso aos bairros, a fluidez fora da BR, né? Tem a BR e tem o que está acontecendo ali no entorno. E muita gente tem dito que essa obra parou ou quase parou. O que é que você tem de informação sobre isso? Eu não tenho essa informação, motivos da paralisação ou da diminuição do ritmo da obra, né? O que eu tenho, né, de certeza da perenidade das reuniões que acontecem desde o início da obra, tanto entre a União, né, no caso a PRF envolvida, né, como o DER e aqui o município de João Pessoa, né? O que a gente, né, sempre espera é que a obra flua para que todo aquele problema embaixo do viaduto se resolva, tanto do viaduto próximo ali ao José Américo, como do viaduto lá mais na região da Ranieri Mazzilli. É importante que essa obra finalize, porque essas retenções interferem no estresse da população que vai cair na rodovia, né, que em algum momento esse estresse vai... né, o que a gente quer é que a cidade seja melhor em todos os sentidos, independente de ser na rodovia ou ser dentro da cidade, no bairro. Falar agora sobre o papel cidadão, né, o papel cidadão, aliás, da Polícia Rodoviária Federal, porque recentemente eu fiquei sabendo de uma notícia da PRF que acabou promovendo o encontro entre pessoas de uma mesma família que não se viam há muito tempo, que não tinham notícias, e de repente os agentes da PRF ajudaram nesse encontro emocionante. Ontem nós tivemos aí o Dia das Mães, era o encontro de mãe e filha, né? Esses fatos, Karine, são inusitados, mas não é algo incomum na PRF, né? Claro, e a gente tem uma capilaridade no Brasil todo, então é comum que situações como essa cheguem em algum momento na unidade operacional nossa lá no interior do Brasil. Aqui nós já fizemos vários partos, esse não é o primeiro encontro que a gente promove entre famílias, né? Já tem situações de a gente encontrar um andarilho na rodovia e levá-lo até Minas Gerais para o encontro de sua família. Aqui, começou aqui em Mamanguape e terminou lá em Uberlândia, em Minas Gerais. Esse fato específico foi muito bacana, né? Assim, utilizamos de toda a nossa possibilidade de consultas para conseguir encontrar uma mãe que chegou ao nosso conhecimento que um filho, né, não via sua mãe há anos.
Coincidiu também de ser perto do Dia das Mães, e na sexta-feira esse encontro foi promovido, né? Toda a família conseguiu se encontrar ali em Campina Grande, veio gente de Gravatá, o pessoal que morava em Minas Gerais, outros que moravam aqui no interior da Paraíba, e conseguimos realizar esse encontro. Como policial, isso aí é uma realização, né? Nós sabemos que temos um dia a dia tão duro de mortes no trânsito, de ocorrências, né, violentas e que você coloca a sua vida em risco. Quando você promove um encontro entre famílias, dá uma gratidão, uma satisfação de poder estar nesse momento, proporcionar isso para pessoas que estão aí no dia a dia, que talvez não tivessem mais nem esperança de encontrar sua mãe. Isso aí é o grande bônus, é a grande satisfação de ser PRF, de ser policial, e eu tenho certeza que todos os colegas de outras instituições também têm esse sentimento. É o salário que não vem no contra-cheque, Esse aí não tem como você, né, medir financeiramente. E quando a gente fala muitas vezes, né, as polícias são muito criticadas, né, obviamente, pelo enfrentamento, pela proximidade, pelas demandas que aparecem, mas são momentos como esse que mostram o valor de cada PRF, de cada policial que nós temos, né, da sensibilidade que nós temos, mesmo sendo uma carreira dura, uma carreira que exige uma certa rusticidade em alguns momentos, mas o dia a dia de cada um é bem sensível a essas demandas. E por falar assim, em realidades difíceis, a gente tem visto muitos acidentes aqui na Grande João Pessoa envolvendo motociclistas e caminhões. E geralmente são cenas terríveis, né? Porque a vítima acaba tendo o corpo praticamente esmagado. Praticamente não, acaba sendo esmagado. E aí a gente precisa falar sobre esse assunto desse comportamento dos motociclistas, que são a maioria das vítimas do trânsito aqui na Grande João Pessoa. Aí vem um repórter CBN, a gente vai dar uma pausa nessa conversa, porque na volta a gente fala sobre isso. Repórter CBN. Segunda-feira, 12 de maio de 2025. Quase 22 mil pessoas de 15 a 29 anos foram assassinadas no Brasil em 2023, o que representa, em média, 60 homicídios de jovens por dia. A informação faz parte do Atlas da Violência. O material foi divulgado hoje pelo IPE, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O estudo mostra que a violência é a principal causa de morte de brasileiros desta faixa etária. A projeção de crescimento do PIB brasileiro para este ano permaneceu em 2% pela terceira vez seguida. Para 2026, a estimativa de elevação do Produto Interno Bruto continua em 1,70%. Já são 3 semanas de estabilidade. Os dados fazem parte do Boletim Focus, divulgado hoje pelo Banco Central. O grupo terrorista Hamas informou que vai liberar ainda hoje um refém israelense americano, segundo a agência de notícias Reuters. A medida é parte dos esforços para que se chegue a um acordo de cessar-fogo com Israel e para permitir a entrada de ajuda humanitária em Gaza. Edan Alexander foi capturado no ataque no dia 7 de outubro de 2023. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu afirmou que Israel não se comprometeu com nenhum cessar-fogo ou troca de prisioneiros com o Hamas. De acordo com ele, haverá apenas um corredor seguro para a libertação de Edan Alexander. Conforme a Associated Press, o enviado dos Estados Unidos diz que o grupo terrorista concordou em libertar a vítima como um gesto de boa vontade em relação ao presidente Donald Trump. No horário de Brasília, 11h02. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Esta última meia hora do CBN João Pessoa teve o oferecimento de HNSN Redditor. Precisão no cuidar.
CBN João Pessoa. Oferecimento HNSN Redditor. Precisão no cuidar. CBN João Pessoa. Apresentação Carine Tenório. 11h04. Estamos de volta com o CBN João Pessoa. Aqui comigo no estúdio tem o superintendente da Polícia Rodoviária Federal na Paraíba, Pedro Ivo, que estava respondendo os nossos questionamentos, principalmente com relação ao trânsito na BR aqui na Grande João Pessoa. Eu tinha feito uma pergunta antes da gente entrar no Repórter CBN com relação aos acidentes entre motociclistas e caminhões, que tem acontecido muito nos últimos dias e são cenas assim chocantes. O senhor acha que tem a ver com o número de motociclistas por aplicativo, pessoas pilotando sem habilitação aqui na região metropolitana? Ocorreu uma mudança, né, do modal de transporte. Na Paraíba isso é muito claro. Então, essas novas formas de relações de trabalho, como transporte por aplicativo, né, o delivery, né, se transformou muito comum, tanto em serviços como, né, as empresas trabalham muito com delivery, né, a facilidade de acesso ao veículo motocicleta, né, na Paraíba faz 3 anos que se vendem mais motos do que automóvel. Então, esse impacto ele veio para cidades grandes, como João Pessoa, mas também é um impacto que acontece no interior, né? É só verificar aí numa viagem para o interior, você vê nos municípios menores a quantidade de motocicleta que se tem. E no interior o povo nem capacete usa. Né? Então, e aí a gente tem um problema do respeito à legislação. Então, isso aconteceu, né? A educação não acompanhou, como a gente tinha falado antes, esse processo de mudança das formas de se locomover. As cidades, né, não conseguiram se atualizar de uma forma que o transporte público, né, fosse atrativo, né, para que as pessoas não utilizassem, por exemplo, seu veículo próprio, mas sim o transporte público, e está ocasionando essa situação de muitas motos no trânsito, não só em João Pessoa, isso é no Brasil inteiro. Então, quando você tem alguns atores, Carine, né, como uma motocicleta e um caminhão, por exemplo, que tem, né, um tem uma vulnerabilidade maior do que o outro, né? A motocicleta ela é mais vulnerável do que o caminhão. O motociclista ele é mais vulnerável do que o condutor do caminhão porque ele está mais exposto. Então, em um sinistro envolvendo esses dois veículos, a tendência da lesão no motociclista ela é bem maior do que no condutor do caminhão, né? Normalmente, a lesão é grave quando não se leva a óbito, como a gente viu agora recentemente, né, sexta-feira, se eu não me engano, um acidente dessa forma. Como resolver? Primeiro, atualizar todo o sistema de rodovias e de cidades. Obviamente a gente está falando de rodovia por uma questão de circunscrição, mas na cidade também é da mesma forma. A atualização das cidades, das rodovias, né? A educação precisa evoluir para chegar nesses trabalhadores. Inclusive eu saí agora de um evento, né, do Maio Amarelo do Detran, né, no Sinuscom, falando sobre acidentes de trânsito, sinistro de trânsito e relações de trabalho. O que é que isso tem a ver? Esse sinistro geralmente acontece em que horas? Manhã e no fim da tarde. O que é isso? São as pessoas se deslocando, né? A tendência maior nesses locais. O que mais? Por que será que as pessoas estão andando com essa velocidade numa motocicleta? O corredor também. Né? Por que eles querem chegar mais rápido nos seus locais de trabalho, no seu local de entrega, por exemplo? Será que isso é só uma questão de eu quero expor a minha vida? Por que é que eu exponho a minha vida? Tem todo um contexto econômico que muitas vezes leva aquela pessoa a infringir a legislação de trânsito e não entender que sua vida é mais importante do que a encomenda do que eu quero levar. Né? Para mim é muito fácil que estou na minha casa esperando meu almoço, minha encomenda. Mas ali, naquele meio do trajeto, vai ter uma pessoa que está carregando aquilo. Então, a questão da motocicleta ela é uma questão de engenharia de cidades, de rodovias inseridas. É uma questão de educação muito clara, tanto das crianças, para crescer com isso já, mas também dos adultos atuais. É uma questão de entender a legislação de fiscalização, obviamente. As instituições existem para fiscalizar, mas ainda maior. É uma relação social que a gente está recebendo agora, uma consequência que não tem, né, nenhum a médio e longo, a curto prazo, nenhuma solução. Infelizmente, né, a violência vem aumentando, os órgãos de trânsito estão incrementando fiscalização, inclusive com tecnologia. Todavia, a gente continua vendo, né, sinistros graves como esse que aconteceu agora
ali na BR-101, próxima a Cauchinha, né? E quando não morre, quando não acontece a tragédia de fato, acabam enchendo os hospitais de trauma com os pacientes. Pedro Ivo, quero agradecer sua presença aqui na CBN João Pessoa, dizer que o espaço está sempre aberto para lhe receber. Obrigada por todas as explicações e vamos continuar aqui vigilantes, junto com a PRF, no trânsito. Quando tiver problema, a gente fala mesmo, hein? A PRF está sempre à disposição, Karine. A CBN sempre é uma parceira e tem uma penetração muito importante e nós precisamos de canais de diálogo. Mostrar, né, o que a PRF faz, como acessar a instituição, ela é fundamental. Nossas unidades operacionais, nossas redes sociais, nossos telefones, 191, Instagram, né, e o que você me traz de demanda, né, a fiscalização que a rede social, que a mídia tem, que a população, ela é fundamental para a gente melhorar nosso serviço. A gente faz aí junto um trabalho de cidadania. Obrigada mais uma vez. A gente falou agora há pouco dos motociclistas que enchem os hospitais de trauma. Na linha agora, a gente está com o secretário de Saúde do Estado, Ari Reis, que vai falar sobre aquele princípio de incêndio que aconteceu ontem à noite no Hospital de Trauma e que muitos pacientes tiveram que ser levados para fora da unidade, para aquela área externa onde fica o heliponto. E aí a gente queria saber, Ari, o que é que acontece agora? Por que está acontecendo tanto esse tipo de situação lá dentro do hospital? O que é que pode ser feito para evitar? Bom dia, seja bem-vindo aqui na CBN João Pessoa. Bom dia, Karine, bom dia a todos os seus ouvintes, bom dia a toda a equipe da CBN João Pessoa. Ontem nós enfrentamos aí mais um princípio de incêndio no Hospital de Trauma de João Pessoa. Esse princípio de incêndio ainda, importante destacar, está sob investigação para saber a causa, se foi uma causa proposital, se foi uma causa acidental. O fato é que no piso, no segundo pavimento, uma sala de curativos, né, teve esse princípio de incêndio e aí alastrou fumaça por toda a unidade hospitalar. Quando essa fumaça ela vai para toda a unidade hospitalar, há um protocolo nacional que orienta a evacuação devido à toxicidade dessa fumaça. Então, por isso que esses pacientes são evacuados até essa fumaça se dissipar e depois retornam ao interior da unidade. Destacamos também que cerca de 70 pacientes, né, dos mais de 190 pacientes internos, eles foram atingidos. Alguns foram imediatamente alocados em outras unidades hospitalares da própria capital e hoje já retornam aí às suas alas, né? Nós tivemos também, Karina, é importante destacar um outro, né, princípio de incêndio registrado há mais ou menos 5 meses. Esse princípio de incêndio foi de causa acidental, registrado num aparelho de ar-condicionado no piso superior também. Já nesse primeiro momento, imediatamente após esse primeiro princípio, nós assinamos uma ordem de serviço para a reforma da rede elétrica e para adequação estrutural também na unidade, visando aí adaptar alguns repousos multiprofissionais que estavam aí em espaços inadequados. E essa obra está acontecendo, é importante a sociedade ter conhecimento disso. Quem frequenta o Hospital de Trauma de João Pessoa sabe que nós estamos fazendo uma obra lá, aproximadamente um investimento de R$4 milhões. E a medida imediata que nós já tomamos agora pela manhã, é claro, de tentar evitar outros incidentes e tentar investigar esse também para elucidar a causa. E aí vamos acelerar esse cronograma dessa obra que está acontecendo e também providenciar de imediato a substituição do ar-condicionado central da unidade, e aí sim a gente vai reduzir a quantidade de splits nos setores e aí reduzir também o risco dessas intercorrências acontecerem. Secretário, bom dia para o senhor. Felipe Nunes falando, já agradeço sua participação e atenção conosco. Hoje pela manhã, alguns pacientes, nós trouxemos esse relato aqui, reclamaram da situação de outros aparelhos de ar-condicionado no Hospital de Trauma, que eles não estariam funcionando adequadamente, provocando aquecimento e calor em alguns ambientes. De que forma a Secretaria também está trabalhando nessa questão para proporcionar melhor conforto aos pacientes do hospital? Veja, Felipe, toda unidade hospitalar, nas áreas de UTI, nas áreas de centro cirúrgico e nas áreas semi-intensivas, deve possuir ar-condicionado central. Esse ar-condicionado é o que nós conhecemos como chiller. Esse chiller foi instalado na época da obra do hospital e permanece ainda instalado.
mas nós temos algumas dificuldades de contratação de mão de obra especializada para fazer a manutenção desse chiller com frequência. Isso é uma dificuldade que todos os hospitais do país passam, porque é um equipamento importado e nós temos realmente poucas empresas que fazem esse serviço. De maneira a contornar isso e manter a climatização das unidades, algumas medidas urgentes elas são adotadas, como a instalação de splits, que são aqueles ar-condicionados menores que nós instalamos em cada ambiente. Esses splits, quando instalados, né, eles podem aí, pelo elevado número de salas do hospital, podem sim acontecer algum curto-circuito ou intercorrência que até acontece nos nossos lares também. E isso propicia aí esse incêndio e a fumaça que isso gera é grande, tem um volume imenso, e isso vai para as enfermarias, a gente destaca. Então, como medida, como você perguntou, a gente vai fazer e já tem uma equipe hoje de manhã instalada lá com uma dessas empresas a nível nacional. Nós contratamos um processo emergencial para recuperar e definitivamente, no máximo num prazo de 3 meses, instalar de volta esse ar-condicionado central, né, do hospital, para nós reduzirmos esse número de splits que estão aí na unidade. Isso aí vai dar uma sobrecarga menor na rede elétrica da unidade, que recebeu diversos outros investimentos e equipamentos ao longo desse ano, e aí minimizar de vez esses riscos. Só que é importante a gente esclarecer que a gente fala aqui da climatização, a gente fala de possíveis curtos-circuitos, fala de rede elétrica, mas nós precisamos aguardar os laudos do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil também, que visitaram o hospital agora pela manhã, para verdadeiramente saber essa causa, né? Nós não sabemos se isso foi o curto do ar-condicionado ou se foi o curto, por exemplo, de um celular que estava carregando dentro dessa sala, se foi o curto-circuito do estabilizador do computador, e só isso vai verdadeiramente nos orientar, né, das verdadeiras causas. Só que como medidas a prevenir tanto o princípio de incêndio passado como os futuros, nós vamos de maneira imediata instalar esse ar-condicionado. Mas acredito que vamos sim ter aí nos próximos dias uma resposta firme, um laudo firme sobre as causas e poder pensar melhor ainda em medidas mais urgentes para evitar esse e outros transtornos, né? Dos pacientes que foram transferidos para outros hospitais, quantos já retornaram ou quando vai acontecer esse retorno? Foram 74 pacientes, cara. Desses 74, 20 já estão de volta ao hospital. Eles foram transferidos para o Hospital Metropolitano, para o Clementino, aí em João Pessoa, ontem mesmo, com as unidades de saúde, com apoio do SAMU Municipal e as unidades de saúde do Estado, né? À medida que nós fomos fazendo aí a limpeza dessas áreas que ainda tem fuligem, dessas enfermarias, nós vamos retornando esse serviço para o hospital, para ocupar essas enfermarias. Reafirmo que nenhum paciente intercorreu gravemente, né? Nós tivemos aí uma pronta resposta de todos os profissionais e vamos aí realmente investigar para prevenir essas outras causas. Mas esses pacientes foram prontamente atendidos e acreditamos que até o final do dia de hoje a atividade do hospital volta aí à sua normalidade, já com essa obra que está acontecendo reforçada e essa nova obra que nós anunciamos agora pela manhã, que é a substituição desse ar-condicionado central, ela já vai ter iniciado e aí teremos sim resultados nos próximos 3 meses. Secretário, a gente entende que o debate político numa situação como essa não é interessante, mas ontem o ex-governador Ricardo Coutinho utilizou as imagens do que estava acontecendo na área externa do Hospital de Trauma e fez uma postagem dizendo que no governo dele o trauma conseguiu um selo de acreditação 2 pela Organização Nacional de Acreditação e que isso tinha relação justamente com o trabalho de manutenção que era feito no hospital. Esse selo, ele permanece no hospital? Perdeu-se? Como é que está essa situação? Nós precisamos, falando aí politicamente, rememorar o que era a saúde pública no governo do ex-governador Ricardo Coutinho. A evolução que o governador João Azevedo deu a história da saúde pública na Paraíba, ela é notória. Nós temos programas eficientes que verdadeiramente levaram saúde não só para o Hospital de Trauma de João Pessoa, não só para o de Campina Grande, mas principalmente para o interior do estado. Então, é inquestionável os avanços que nós tivemos na área da saúde através da decisão política e administrativa do governador João Azevedo de fazer gestão em saúde, uma gestão centrada nas unidades através da gestão direta e valorizando também os profissionais e os diretores nossos. Nós lembramos aí, né, as diversas repercussões na história de saúde pública que tivemos no governo do ex-governador Ricardo Coutinho, né? Inclusive operações robustas no próprio Hospital de Trauma lá de João Pessoa. Sobre as acreditações, essas acreditações continuam válidas para o hospital. Nós estamos, inclusive, em busca de outras acreditações e um evento como esse, um incidente como esse que está sendo investigado, não pode desmerecer o trabalho de toda uma equipe, né, que é conhecida dentro de João Pessoa, que é a equipe do Trauma de Campina Grande, a equipe da Secretaria de Estado da Saúde, em dizer que o hospital efetivamente não cumpre seu papel ou que a saúde está
com o caos instalado, como prega essas discussões políticas. Nós precisamos avaliar essa situação pontualmente, saber as causas, investigá-las e, assim, dar as devidas soluções. Mas é inquestionável os inúmeros outros avanços de saúde que nós tivemos aí ao longo dos últimos anos e sabemos, sim, que a saúde no governo de João Azevedo ela é bem superior a outros governos. É isso. Obrigada, secretário, pela participação aqui na CBN João Pessoa, pelos esclarecimentos. A gente, claro, segue acompanhando para ter informações sobre o que poderia ter causado esse incêndio e aprendendo sempre, né, com um fato que acontece para que ele não se repita. Exato. Eu não quero aqui, nessa entrevista, um compromisso público com todos os ouvintes e todos os paraibanos. Nós temos ciência das responsabilidades, elas serão apuradas, elucidadas. Temos ciência também e temos muita segurança das soluções que já começaram a ser tomadas a partir do primeiro episódio há 5 meses atrás e que agora intensificaremos ainda mais, né? Nós temos esse compromisso de nos próximos 3 meses a entregarmos essa readequação elétrica do hospital, que é uma estrutura antiga, mas que nós estamos aí em constante manutenção e reforma, de entregarmos estes novos aparelhos de ar-condicionado central para dar mais conforto ao nosso paciente e fazer com que a assistência chegue lá na ponta. Então, nós assumimos aí, né, este compromisso com a sociedade de garantir respostas definitivas para esse evento e também aí frequentes melhorias na nossa rede de atenção à saúde. Obrigada mais uma vez pela sua participação, pela sua atenção conosco aqui da CBN João Pessoa. Agora 11h19. Falar agora sobre imposto de renda, porque o PROCON do Estado está oferecendo neste mês um serviço gratuito para ajudar na hora de declarar o imposto de renda. Muita gente não sabe como fazer isso, aí tem que pagar o contador, é um custo a mais. Porém, o PROCON estadual está com esse serviço que é muito importante. Quem tem as informações é Everton Correia. Essa é para o ouvinte que tem dúvidas sobre como declarar o imposto de renda. Não é difícil encontrar quem não tem nenhuma intimidade com o sistema da declaração e que fica deixando o procedimento para a última hora. A novidade é que é possível ter assessoria na hora de fazer isso. E ela é de graça pelo PROCON do Estado. Quem explica é o procurador do órgão, Samuel Carneiro. É um serviço gratuito prestado a todos os consumidores, né? E também aos MEIs. O pessoal que tiver em dúvida de como fazer essa declaração pode se direcionar até o PROCON, trazendo os seus informes de rendimento, as despesas médicas, as despesas com instrução, que estaremos muito felizes em atender vocês. Se o consumidor ele tiver uma conta Gov.br nível prata, ele pode vir até o PROCON que vamos fazer essa declaração. Mas também, se ele tiver qualquer dificuldade, né, no processo de elaboração dessa conta, a gente também está pronto para fazer esse cadastro e auxiliar o consumidor nesse aspecto. Embora o órgão funcione na Almirante Barroso, no centro, das 8 às 4h30 da tarde, o atendimento em relação ao imposto de renda é por fichas. E o procurador reforça essa orientação. Devido à grande demanda de consumidores que estão com dúvidas, que têm dificuldade no preenchimento de uma declaração, nós limitamos o fornecimento de senha de 8 da manhã até as 10, para melhorar a qualidade do atendimento e não ter nenhum percalço. Então, o consumidor pode vir até o PROCON de 8 da manhã até as 10, que vamos distribuir essas senhas e organizar o atendimento. O último dia para declarar o imposto de renda é 30 de maio. Reportagem Everton Correia. Obrigada, Everton, pelas informações. E vamos falar agora sobre o Minha Casa Minha Vida, porque a Caixa Econômica Federal começou a disponibilizar a contratação de crédito para a nova modalidade do programa. Guilherme Bezerra está aqui comigo no estúdio para falar sobre esse assunto, porque pode ser a oportunidade da casa própria para muita gente, mas tem as regras, né, Guilherme? Bom dia. Bom dia, Karine. Bom dia para os ouvintes da Rádio CBN. Então, essa nova regra, essa nova modalidade da Caixa Econômica está buscando incluir um público que estava se sentindo um pouco excluído do Minha Casa Minha Vida, que é o que a gente chama de classe média. As pessoas que tentaram entrar no programa, tentaram ter essa ajuda das taxas mais facilitadas ou do subsídio do Minha Casa Minha Vida e não conseguiram nos últimos anos. É um público que está procurando casa, é o que eles chamam de faixa 4, que é a turma que recebe até R$12 mil, a renda é até 12 mil, e que agora sim pode dar entrada
no Minha Casa Minha Vida e ter essa ajuda para comprar uma casa, um apartamento. Quem fala para mim um pouco sobre essa nova modalidade, a inserção dela no programa, é Matheus Grise, que é superintendente da Caixa na Paraíba. Vamos ouvir. O objetivo, na verdade, é ampliar o Minha Casa Minha Vida e democratizar o crédito para uma classe que tanto cresce aqui no Brasil, que é a classe média, né? O valor de financiamento é de até 80% do valor do imóvel para imóveis novos, isso a nível Brasil. Na região sul e sudeste, para imóveis usados, essa alíquota fica em 60% e no resto do país continua os 80% também. Hoje, no site da Caixa, tanto no site quanto no aplicativo, você tem todas as informações necessárias necessárias para que dê entrada nesse financiamento, né? A gente tem hoje 27 agências na SR João Pessoa, na Superintendência de João Pessoa, além dos correspondentes bancários e as agências digitais também. Todos eles podem ser procurados para dar entrada no financiamento habitacional Minha Casa Minha Vida classe média. Então, fazendo uma recapitulação para o nosso público, tem a faixa 1 do Minha Casa Minha Vida, que é renda familiar até R$ 2.800. Faixa 2, entre R$ 2.800 até R$ 4.700. Faixa 3, de R$ 4.700 até R$ 8.600. E essa nova faixa que surge agora, que está sendo chamada da faixa da classe média, que é quem tem renda familiar até R$ 12.000. E aí, algumas condições que vão estar inclusas é o prazo para pagamento em até 420 meses dentro do Minha Casa Minha Vida e taxa de juro nominal de 10% ao ano. Essas são as condições que as pessoas vão encontrar. O superintendente deu recado para a pessoa procurar as agências da Caixa ou o site oficial da instituição, que lá eles podem resolver essa questão. Mas aí, Karine, como a gente fala muito sobre o preço para morar em João Pessoa hoje em dia, a gente foi atrás de um corretor imobiliário para responder. Essa faixa do Minha Casa Minha Vida, ela consegue financiar imóveis até R$ 500 mil. E aí eu conversei com o Bruno Chagas, que é corretor aqui em João Pessoa, e a minha pergunta foi, o que é que a pessoa dessa faixa 4, a pessoa que é da classe média e agora pode entrar no Minha Casa Minha Vida, consegue comprar aqui em João Pessoa? Vamos ouvir a fala do Bruno Chagas. Taxas de juros reduzidas de até 10%, entendeu? Prazo estendido até 420 meses e alguns bairros que eles se enquadrariam, Altiplano, Quadramares, Bancários, Bessa, Intermares, entre outros aí. São clientes que a gente tinha perdido, né, praticamente, por ter uma renda um pouco mais alta, clientes que procuravam benefícios do Minha Casa Minha Vida, mas não se enquadravam. Então, hoje a gente está conseguindo recuperar esses clientes que vão de renda até 12 mil e conseguindo enquadrar eles no Minha Casa Minha Vida. Você vê aí, Karine, que essa classe média, através desse subsídio do Minha Casa Minha Vida, consegue encontrar boas localizações aqui em João Pessoa, né? O corretor, ele cita Altiplano, algumas regiões do Bessa que conseguem comprar esse apartamento até R$ 500 mil. Bancários, que já se tornou um bairro nobre de João Pessoa, se não se tornou, está no caminho muito rapidamente de se tornar um. Então, são boas condições, são bons apartamentos ou casas, né? Aí eu perguntei para o corretor Bruno, como é que seriam esses imóveis? O que a pessoa vai encontrar? Será que com 500 mil, até nesse que ele citou alguns lugares do Bessa, a pessoa consegue comprar 2, 3 quartos? Ele me conta a situação desse imóvel. Lugares mais caros hoje é a Zona Norte. Área de praia que, pela valorização do metro quadrado, Tambaú, Cabo Branco, Bessa também, dependendo da localização, aí temos alguns valores bem acima do mercado, que esses clientes, faixa 4, não se enquadrariam por conta dos valores. O limite do imóvel é de 500 mil, ele consegue sim, Bessa, Quadramares e Altiplano, um apartamento na média aí dos seus 55, 58 metros quadrados, e ele vai ser completo em questão de lazer. Elevador, área de lazer completa, portaria 24 horas, entendeu? Que consiga atender à necessidade desses clientes faixa 4. Olha, Karine, a pessoa que vai entrar no programa, ela tem que dar uma analisada, né? Tem que consultar nas agências da Caixa, ler com cuidado as condições, mas parece que para essa classe, tida como uma classe média, com a renda de até 12 mil reais, é um acordo bem confortável, né? 420 meses para pagar. E segundo o que o corretor falou, aqui em João Pessoa,
ainda está conseguindo encontrar bons apartamentos dentro dessa faixa de preço em bons bairros para se morar, né? R$500 mil é um bom valor para comprar um apartamento e se procurar direitinho faz bom negócio, viu, Guilherme? Obrigada pelas informações, porque afinal de contas, R$500 mil em cash é muito difícil ter. É muita coisa. E com condições amigáveis de pagamento, é bom para quem está procurando esse apartamento, esse investimento, né? Até porque a gente sabe que a especulação imobiliária aqui em João Pessoa aumentou muito, então tem muita gente que não quer apenas o imóvel para morar, quer para investir. Esse do Bancários mesmo, se ele comprar agora, daqui a alguns anos, ele tá rico mesmo, né? Que tá especulando muito. Valeu, Guilherme. Obrigada pelas informações. Valeu. Agora 11 horas e 28 minutos. A gente segue com o CBN João Pessoa, trazendo aqui uma informação importante para quem vai fazer o Enem, porque hoje termina o prazo para solicitar a isenção da taxa de inscrição para o Enem desse ano e também para justificar a ausência no Enem do ano passado. Esse pedido deve ser feito na página do participante, que fica no portal gov.br. O resultado dos recursos, o resultado desses pedidos, vai ser divulgado no dia 22 de maio. Lembrando que as inscrições para o Enem 2025 vão até o dia 26 ficam abertas do dia 26 desse mês até o dia 6 de junho. E as provas desse ano estão marcadas para acontecer nos dias 9 e 16 de novembro. Ainda falando sobre prazos, o governo do estado prorrogou o prazo para as inscrições do concurso para professor da Rede Estadual de Ensino da Paraíba. Essas inscrições iriam acabar na última quinta-feira e agora foram prorrogadas para até o dia 22 de maio. Essa publicação foi feita no Diário Oficial do Estado no último sábado. E aí os interessados no concurso podem se inscrever no site da banca organizadora do concurso, que é o IDECAM. São mais de 2.000 vagas para o cargo de professor em 13 disciplinas. É claro que é preciso ter um nível superior para concorrer a esse concurso e a taxa de inscrição é de R$ 120. A lista completa das disciplinas, das áreas que estão sendo oferecidas para professor está aí, essa lista completa está no site G1 Paraíba. João Pessoa está hoje com um dia ensolarado, até que me provem o contrário, é dia de sol aqui em João Pessoa, a máxima deve chegar até 30 graus. Quem quiser aproveitar uma prainha na segunda-feira, eu acho que vai dar praia, hein? Tem gente que pode, a gente não pode não, né, Luciano? A gente está aqui no ar-condicionado, no estúdio, mas tem gente que pode. Então, para quem pode, o dia tá lindo do lado de fora. Agora, 11 horas e 31 minutos, a gente se prepara para receber o repórter CBN. Rádio CBN, ZYC 980. FM 101,7 MHz. João Pessoa, Paraíba. De segunda a sexta, na CBN João Pessoa, você fica sabendo as notícias do esporte a partir das 14h, no CBN Esporte Clube. Os destaques do nosso futebol e a análise do que acontece em campo, nas quadras e nas pistas, por quem entende do assunto. CBN João Pessoa, pode ligar que aqui tem jogo. Repórter CBN.
Segunda-feira, 12 de maio de 2025. A CBF anunciou a contratação do técnico Carlo Ancelotti para dirigir a seleção brasileira masculina de futebol. O treinador italiano de 65 anos vai deixar o Real Madrid ao fim do contrato e deve assumir o Brasil no próximo dia 26, segundo o site The Athletic. A CBF informou que Ancelotti treinará a seleção até o fim da Copa do Mundo de 2026. O italiano conquistou 5 títulos da Champions League e é o técnico que mais venceu a competição. Entre os clubes que comandou estão Parma, Juventus, Milan, Chelsea, Paris Saint-Germain, Bayern de Munique e Napoli. As exportações de ovos do Brasil para os Estados Unidos dispararam mais de 800% entre janeiro e abril e chegaram a 5.500 toneladas. A base de comparação é o mesmo período de 2024. A forte expansão ocorre em meio a um surto de gripe aviária nos Estados Unidos. O problema dizimou milhares de aves e levou o preço dos ovos a patamares recordes no país, governado pelo presidente Donald Trump. E o desmatamento na Mata Atlântica teve queda de 14% no ano passado. A informação faz parte de um levantamento produzido pela SOS Mata Atlântica. De acordo com a pesquisa, Piauí e Bahia lideraram o ranking estadual de destruição do bioma. Em entrevista à CBN, o diretor executivo da organização não governamental, Luiz Fernando Guedes Pinto, atribuiu o desmatamento à expansão de terras para pasto e plantação de milho e soja. No horário de Brasília, 11h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN João Pessoa. Agora, 11h35. Eu vou fazer uma correção aqui para os nossos ouvintes. Agora há pouco a gente falou sobre prazos para quem vai pedir a isenção da taxa no Enem. E aí eu consultei aqui o site do gov.br, porque eu fiquei com algumas dúvidas. E aqui nós temos o cronograma abaixo. Na verdade, a solicitação, o prazo para a solicitação da taxa de isenção, né, para quem não quer pagar a taxa de inscrição no Enem, esse prazo ele foi encerrado no dia 25 de abril. Porém, o resultado para quem fez essa solicitação termina hoje, 12 de maio. E para quem quer fazer um recurso com relação a isso, aí tem de hoje até o dia 16 de maio para isso. E no dia 22 de maio sai o resultado dos recursos. Então essa aí é a explicação para essas datas que foram estabelecidas para quem vai fazer o Enem e deseja ter a isenção da taxa de inscrição. Agora, 11h36. Raio X Tributário, com Felipe Crisanto. E eu já estou aqui no estúdio com Felipe Crisanto para a gente falar sobre imposto de renda, porque tem muita gente que ainda não fez a declaração do imposto de renda, o prazo já está, de certa forma, perto de acabar e tem alguns rendimentos incomuns para os contribuintes da Receita Federal. E primeiro, a minha primeira pergunta é o que é rendimento incomum? O que é que se enquadra nisso aí, Felipe? Bom dia. Bom dia, Karine. Bom dia, ouvintes da CBN. São aqueles rendimentos que não são recebidos habitualmente pelos trabalhadores, como, por exemplo, receber o salário em troca de um bem, participar nos lucros da empresa. Um síndico, será se o valor que ele recebe deve ser tributado ou não? Geralmente o síndico trabalha com outras coisas, mas ele está ali como síndico e recebe um valor. Então são aqueles rendimentos que geralmente você não recebe mensalmente, mas que uma vez ou outra, como por exemplo o pagamento de uma anuidade, o pagamento da escola do filho pela empresa.
Isso é um rendimento? Não é um rendimento? É tributável? Não é tributável? A gente fica na dúvida, né? Pois é. E é isso que você vai me explicar hoje? Com certeza. Vamos começar pelo síndico, então? Bora. O síndico, ele ofere muitas vezes um valor para estar ali, né, administrando o condomínio. E existe uma dúvida muito grande. Esse valor é tributável pelo imposto de renda ou não é? É sim tributável pelo imposto de renda. A dúvida mais pertinente é: paga-se também o ISS ou não paga o ISS, que é um tributo municipal? Aí essa dúvida o síndico tem que ir buscar a justiça para discutir, porque você não... Ele também é condômino, então muitas vezes ele não presta o trabalho, ninguém presta o trabalho para si, mas existe uma discussão. Bem, em relação ao imposto de renda, paga-se sim. E aí, então, o síndico tem que incluir essa questão. Com relação àquelas pessoas que fazem serviços esporádicos, por exemplo, freelancer, e aí emitem uma nota aqui, outra ali, isso entra como rendimento em comum? Isso entra como rendimento, tá? Então, você, enquanto prestador de serviço, você tem que declarar todos os rendimentos tributáveis relativos ao seu salário. Então, fui contratado pontualmente para realizar um serviço, aquela renda precisa ser declarada. O que acontece muito, Karine, muitas vezes as pessoas ou não emitem nota fiscal por falta de conhecimento, ou recebem por fora, mas as empresas, elas declaram. E aí, quando aquele profissional vai fazer a sua declaração do imposto de renda, está declarado pela empresa, ele não declara e acaba caindo em malha. Gera uma incompatibilidade, né? Exatamente. E hora extra? Hora extra. A gente pode dizer que é incomum, porque a hora extra, se ela passa a ser habitual, acaba entrando com habitualidade no salário e faz parte, de toda forma, faz parte do salário. Mas vamos supor que você recebe, vez ou outra, uma hora extra. Só num feriado. Mesmo que seja por convenção, a hora extra é uma retribuição ao salário. É tributável. É tributado pelo imposto de renda. E aí, com relação, por exemplo, a uma indenização que a pessoa recebe, ou então a doação de um dinheiro, de um parente, claro que isso é difícil de acontecer, mas pode acontecer, né? Veja só, uma indenização por acidente de trabalho, ela não é tributada pelo imposto de renda. Quando a gente recebe algo que está relacionado e tem um caráter indenizatório, que está recompondo o patrimônio, seja na esfera moral, seja na esfera física em si, é uma indenização. Então, aquilo não é renda tributável, tá? Mas posso dar um exemplo agora de uma doação, que o pessoal pensa que é doação. Estou trabalhando e eu recebo um bem em contrapartida do meu trabalho, móvel ou imóvel. Isso, se é uma contrapartida do trabalho, é um rendimento. Então, você tem que levar para a tributação o valor correspondente àquele bem para que seja tributado. Se eu for um prestador de serviço, eu teria que levar no Carnê-Leão. Se eu for um trabalhador, na declaração de rendimentos. A gente tem uma diferença quando é prestador de serviço e quando é trabalhador, porque geralmente o trabalhador, a partir de determinado valor, ele tem uma retençãozinha ali na fonte. Essa retenção, nada mais, nada menos é do que a empresa retendo uma parte do tributo, informando a Receita, para depois, quando o trabalhador for fazer a declaração de rendimento deles, a Receita fazer esse cruzamento. E, logicamente, vai ter a sua compensação ali, porque um valor já foi retido. Por isso que muita gente que tem valor retido e deixa de declarar perde dinheiro, porque, às vezes, pode restituir. Houve uma retenção porque, naquele mês, ela ganhou um valor maior que, pela lei, a empresa precisava reter. Mas nos outros meses, ou ela deixou de trabalhar naquele ano, ficou só como prestadora de serviço, ela não teve retenção. Então é importante, mesmo que muitas vezes a pessoa seja isenta, ela declare para pedir a restituição. E muitas vezes a pessoa não é isenta, teve retenção, ela tem que declarar, porque no momento que ela coloca as despesas lá com os filhos, dependentes, escola, saúde, possa ser que ela também tenha direito à restituição. E quem tem processo na justiça e de repente recebe aquele dinheiro que estava esperando, tem que declarar também? Tem. Existem situações e situações. Tem o que a gente chama retenção exclusiva na fonte, tá? Mas mesmo que você tenha uma retenção exclusiva na fonte, é importante declarar na declaração do imposto de renda. A gente tem que verificar qual a natureza da verba, se é indenizatória, se é salarial, e se aquele rendimento que foi recebido
é um rendimento recebido acumuladamente. Como assim? Eu estou recebendo uma diferença do meu salário que era para eu ter recebido nos últimos 5, 6 anos. E eu estou recebendo de uma vez. Rendimentos recebidos acumuladamente. Então, neste ponto, se você está recebendo um valor da justiça, recebeu, na verdade, em 2024, um valor da justiça, eu aconselho, busque um contador da sua confiança e discuta ponto a ponto, porque cada caso vai ser um caso. E tem algum lugar dentro lá da planilha do imposto de renda, do programa do imposto de renda, para esses rendimentos incomuns? Tem um lugarzinho para você colocar eles? Vê só, rendimentos recebidos de pessoa jurídica, rendimentos recebidos de pessoa física. Então, a declaração do imposto de renda ela tem blocos. Então, se esses rendimentos foram recebidos de pessoas jurídicas, você vai colocar lá rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica. E aí, a depender do rendimento, tem um código para cada rendimento. Então, é importante, mais uma vez, você estar do lado de um profissional, apesar da declaração do imposto de renda ser didática, mas é sempre bom estar do lado de um profissional, contador, tá? Para dar essa orientação. Para quem é aquela declaração simplificada? A declaração simplificada, ela é basicamente para quem não tem muitas despesas. Tipo aposentado, que já está tudo lá? Pode ser. Não tem um critério de ser uma pessoa jovem, um aposentado. Vamos pegar uma pessoa solteira, que não tem filhos, não tem dependentes. Ela não tem despesa é mínima a despesa dela com saúde. Ela não faz mais nenhuma pós-graduação, não paga mais nada relativo não paga aluguel. Não... E aí essa pessoa diz, eu tenho pouca despesa, então se eu fizer a declaração completa, que a completa eu vou colocar todos os meus rendimentos aqui e vou colocar aqui todas as minhas despesas. E aí quando eu colocar todas essas despesas, eu vou ter uma base de imposto menor. Mas quando a pessoa não tem despesa, muitas vezes é melhor optar pela declaração simplificada, porque tem um desconto que vai até aproximadamente R$ 16.500 da base tributável. Mas, na declaração do imposto de renda, esse cálculo é feito automático. É só você, quando começar a fazer a declaração do imposto de renda, optar para fazer a completa. Aí você vai colocando. A pré-preenchida? A pré-preenchida já seria uma outra questão. A pré-preenchida, então, só finalizando a questão da completa. A completa, você vai colocando ali todas as suas despesas. E aí, no canto esquerdo, inferior, a própria declaração vai dizer se é melhor fazer a simplificada ou a completa. Então, logicamente, você vai optar pelaquela que você vai pagar menos imposto. O próprio sistema já reconhece. Isso. Né? E a pré-preenchida é uma declaração para quem tem conta no gov.br, certo? A, B, né? Um critério lá, ouro, prata, que basicamente está ligado à segurança. Se você colocar o Face ID, se você colocar código e tal, você vai ficando com a conta A, B. E aí, a Receita já manda para você uma declaração pré-preenchida, com as informações que as empresas, os empregadores, eles já passam para a Receita. Quando você ganha um dinheiro de um processo que vai para o banco, na hora que você vai receber aquele dinheiro, ele já retém uma parte do imposto de renda, então ele já manda para a Receita. E aí a Receita manda para você a declaração pré-preenchida. Mas, veja bem, está pré-preenchida. Você tem que verificar, se for o caso, editar. Porque se você errar, a culpa não é da Receita, não, a culpa é sua. Entendi. Nunca é da Receita. Nunca é da Receita. Valeu, Felipe, pela sua participação hoje aqui, trazendo tantas informações importantes. Esse assunto de imposto de renda, que muita gente não entende, você tornando aí muito mais simples, muito mais fácil para a gente. Muito obrigado e até a próxima segunda. Até a próxima segunda. Obrigada mais uma vez a Felipe Crisanto na coluna Raio X Tributário. CBN, a rádio que toca notícia. CBN João Pessoa. Agora, 11 horas e 47 minutos, já estou aqui com a Moisete Neves, que é uma autoridade, assim, quando a gente fala em psicologia. Roda a vinheta. Abertamente, com Moisete Neves.
abertamente, porque abertamente aqui a gente fala sobre tudo, né, Moisete? Mas hoje tem um assunto específico e é um assunto que está muito em alta, que tem dado o que falar. Inclusive, quando a gente é jornalista, a gente acompanha notícia de política, notícia de polícia, notícia de tudo. E eu tenho acompanhado muito aquele moído na rede social entre a Angélica, a namorada, que agora é ex-namorada do filho dele, porque a namorada acabou expondo algumas situações na rede social. E aí tem gente que foi lá contra a Angélica, criticar a Angélica. Aí teve gente que foi lá criticar a menina, que é uma adolescente. Aí tem o filho da Angélica, que está no meio de toda essa confusão. É sobre isso, né? Bom dia. Bom dia, Karine. Bom dia a todos que nos acompanham. Perfeito. Quando eu pensei na temática, foi justamente sobre isso. O que a gente, enquanto adulto, inclusive, pode aprender sobre essa situação? Claro que se a gente for partir do ponto da perspectiva da adolescência, isso é uma rotina, é corriqueiro na vida deles, porque esses são os episódios recorrentes, né? A questão do namoro, do ciúme. Quem não lembra da famosa malhação? Né? Então, só que quando eu trago isso para a rede social, isso se amplifica de uma forma, o que a gente conhece como sociedade do espetáculo. Não é? O que acontece e o que a gente precisa refletir. E todo mundo se mete, né? Perfeito. E esse é o grande problema. Todo mundo tem lá seu diploma de achismo, de opinião e sabe de tudo. Perfeito. Então, a gente está no mês, né, que é prevenção sobre o abuso e a exploração infanto-juvenil, e a gente percebe nessa situação uma exploração de todos os lados. Exploração dos pais, por permitirem que essas adolescentes se exponham dessa maneira em rede social, e isso tem um fim lucrativo, não é? A gente meio que perde um pouco da inocência de olhar essa situação de fora e achar que elas não estão sendo rentabilizadas. Infelizmente, fofoca gera likes, gera engajamento, gera retorno financeiro. Então, do ponto de vista enquanto profissional, eu chamo a atenção para os adultos. Os adolescentes estão fazendo o que eles costumam fazer. Eles estão numa questão que é próprio da adolescência, que é o namoro, que são as amizades, as discordâncias, o ciúme. E o que é mais, assim, que me causou muita estranheza e que eu esperei até outro tipo de postura em relação aos pais do adolescente menino, é chegar, sabe, e dizer assim, se explicar de tal forma que a nossa sociedade não pode mais admitir que um homem seja disputado. Você percebe que qual é o grande problema nessa situação? As meninas são sempre as mais prejudicadas. Então, existem vertentes muito interessantes que a gente precisa refletir. A questão da lucratividade na exposição feminina e muito jovem, a permanência dessas adolescentes, né, e dessa exploração por parte das famílias, e essa questão da rivalidade feminina que é muito amplificada nas redes sociais. A gente precisa entender que o que está exposto lá é muito amplificado e isso bate de forma pesada, principalmente nas meninas. E bate muito no psicológico, porque eu fiquei imaginando, assim, sem querer entrar no mérito da questão, eu fiquei pensando no abalo psicológico que poderia acontecer com essa nora da Angélica, que a gente está usando aqui como exemplo, mas que pode acontecer com qualquer uma menina próxima a nós. E aí, como é que fica o emocional de uma menina que está sendo, naquela idade, julgada por tanta gente? Porque, assim, eu sou adulta, eu trabalho na televisão há quase 20 anos, eu tenho um certo costume já em ter uma exposição. E toda vez que vem um comentário de um hater, como chama, aquilo, de certa forma, ainda me abala. Agora, imagina uma menina que está começando a vida, que está se desenvolvendo agora, que não era do meio artístico e, de repente, é conhecida num país inteiro por uma situação como essa, e tem gente que está ali contra ela, e tem gente que está a favor. Então, eu fico imaginando as consequências psicológicas que isso pode gerar. O que a gente pode vislumbrar nesse sentido, Moisés?
Perfeito, Karine. Para você ter uma ideia, né, nessa fofoca, nesse acontecimento, existem várias adolescentes, e uma delas é a ex-nora da Angélica, mas existem várias adolescentes. E todas elas, o que chamam de squad feminino, né, que elas são modelos adolescentes. Uma tinha 700 mil, outra 1 milhão, outra 2 milhões de seguidores. E por conta dessa confusão, uma delas perdeu 1 milhão de seguidores em uma semana. Então, imagina para alguém que está acostumada a se expor e a ser validada pela aprovação pública. Aí é que mora o perigo. Não é? Então, se a minha vida, a minha adolescência está pautada na aprovação alheia, óbvio que eu vou sentir. Se fosse um adulto que tivesse perdido 1 milhão de seguidores, iria sentir que dirá uma adolescente. Então, nesse caso, o que eu chamo a atenção é, essas meninas podem sim. Quando a gente brigava na escola, né, na nossa época, discutia, 1 semana, 2 semanas, bastava uma nova confusão que aquilo se acabava. Com a internet, não. Esses vídeos vão ficar por aí, para sempre. Essas discussões vão ficar para sempre, essa exposição vai ficar para sempre. Então, que ela mude de escola, que ela mude de cidade, mas isso vai ficar. Né? Então, pode sim gerar, primeiro, a frustração, porque não está sendo aprovada. Segundo, baixa autoestima, não é? Porque eu estou sendo questionada, muitas vezes até na beleza, e sendo comparada com outra. E a questão da ansiedade e da depressão. Eu não vou enxergar o problema, porque o adolescente não vai enxergar o problema, ele vai se enxergar como um problema. Então, de novo, eu chamo a atenção dos pais. Internet não é lugar seguro. Internet é lugar de exposição. E, inclusive, eu torço muito. Ano passado estava tendo uma discussão no Senado. Infelizmente, foi engavetado, com muitas coisas importantes. Né? Tantos assuntos importantes e as pessoas ficam perdendo tempo com outras coisas. Mas, ano passado, começou-se uma discussão no Senado, além da regulamentação, mas, assim, a proibição da exposição de adolescentes com fins lucrativos nas redes sociais. Essas meninas, muitas vezes, antigamente, os meninos tinham sonho, e as famílias também, que os meninos fossem jogadores de futebol, porque a gente sabe que muda a realidade. Né? E hoje é ser blogueiro, é ser influencer. Né? Então, assim, espero em Deus que essa discussão seja levada para frente, porque os pais, tá, os responsáveis estão perdendo a mão em relação a colocar seus filhos na rede social e muitas vezes até se colocar de forma errônea, como muitas mães dessas meninas se colocaram, porque de fato as meninas não têm culpa. Não é? O que acontece é uma briga adolescente, onde elas foram expostas e, mais uma vez, o menino saiu como desejado, disputado e ficou em silêncio. Então, a gente, pai e mãe, a gente precisa repensar muito o que os meus filhos estão fazendo na rede social. E isso pode acontecer numa dimensão menor na escola dos nossos filhos, mas que a adolescente acaba sendo alvo de chacota, e aí tem o bullying que acontece de forma presencial e de forma também virtual, e o bullying virtual é muito forte também, se brincar até mais forte, né, Moisés? Com certeza, e assim, existe uma prática, né, que dentro do cyberbullying é muito maldosa, ou seja, você expõe e você pega a figura da pessoa, do adolescente, do colega, e imputa a ele coisas que até ele não fez. Né? Então, você destrói a questão não só da imagem, mas você destrói também, muitas vezes, aquilo que ele está lutando contra. Ou seja, talvez o adolescente já esteja passando por algum problema e você intensifica tanto esse sofrimento que o adolescente sofre muito mais do que deveria. Então, fiquemos atentos às redes sociais para aprendermos todos os dias e colocarmos em prática nas nossas casas. Falamos abertamente mais uma vez com Moisés Neves. Obrigada, Karine, obrigada a todos. Até segunda, hein? Até. Segunda ela está de volta. Se quiser sugerir algum tema, pode, né, Moisés? Com certeza, os nossos ouvintes estão livres para isso. Pois é, segue lá a Moisés nas redes sociais e você pode mandar a sua sugestão. Ela fala sobre tudo, eu adoro. Obrigada, hein? Tchau, tchau. Olha, 11 horas e 57 minutos, Felipe Nunes e João Paulo Medeiros têm 3 minutos, se quiserem utilizar esses 3 minutos para trazer uma última da política, hein? Últimas da política. Vamos
vamos colocar a vinheta no ar para oficializar nossas últimas da política, né? Mas a gente sempre fala aqui na CBN sobre os movimentos da bancada federal da Paraíba, sobretudo daqueles deputados que estão mais ao centro, né? Que ora votam a favor do governo, ora votam contra, mas o dia a dia dessa relação e os sinais de como está essa relação com o governo federal podem ser percebidos pelas agendas dos parlamentares. E qual a informação que eu trago agora? O presidente Lula viajou para a China nesse périplo que ele tem feito de viagens internacionais. A viagem foi no último sábado, acompanhado de uma comitiva enorme, uma comitiva grande, mas de apenas 5 deputados federais. Entre eles, um deputado paraibano do Partido Podemos, deputado federal Rui Carneiro. Integram a comitiva do presidente Lula os deputados José Guimarães, Daniel Almeida, Talíria Petroni, Fausto Pinato, Rodrigo Gambale e o deputado federal Rui Carneiro, do Podemos, que muitas vezes tem uma postura até crítica ao presidente Lula, com votações que não estão alinhadas ao governo federal, mas que nesse momento viajou para a China nessa agenda do presidente Lula. Rui, que é presidente da Comissão de Previdência e Assistência Social, Infância, Adolescência e Família, integra essa comitiva e será um dos representantes do Congresso. Ele destaca aí nessa viagem à China discussões sobre comércio, investimentos, segurança alimentar, sustentabilidade e energias renováveis. Vai participar de uma série de reuniões. Essa programação oficial inclui reunião com o presidente da China, Xi Jinping, o presidente da Comissão Permanente da Assembleia Nacional Popular, Zhao Leji, e também com o primeiro-ministro da República Popular da China, Li Qiang. A agenda ainda contará com atividades promovidas pela Agência de Promoção das Exportações do Brasil, lá na China. Então, vale lembrar também, Karine, que o deputado federal Rui Carneiro é o presidente da Comissão de Previdência, que recentemente fez convocações ao ex-ministro da Previdência, Carlos Lupe, e fez indagações bastante duras em relação ao escândalo da Previdência, que tem abalado aí o país graças aos desvios e aos descontos indevidos nos benefícios dos aposentados. Rui Carneiro, que convidou o novo ministro da Previdência também para prestar esclarecimentos, e agora, na condição também de presidente da Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância e Adolescência da Câmara Federal, foi convidado pelo presidente Lula a participar dessa viagem internacional à China, muito além da pauta administrativa que Rui terá lá na China. Certamente é um movimento do presidente na tentativa de se aproximar de alguns parlamentares da Câmara Federal, e é um gesto também, no meu modo de pensar, de afagar o parlamentar paraibano, o deputado Rui Carneiro, que integra essa comitiva. Pois é, agora 12:01, ainda temos 1 minuto para você, João Fazer uma informação, Karine, para quem pretende estar aqui na região de João Pessoa e pretende ir para o São João de Campina Grande, né, está se aproximando, já começa dia 30 deste mês. A informação é de que o primeiro viaduto da duplicação da BR-230, que fica ali no entroncamento entre a BR-104, no destino a Queimadas, e a BR-230, esse primeiro viaduto deverá ser entregue já até o início do São João deste ano. Informação do engenheiro responsável pela obra, que foi repassada hoje pela manhã para o senador veneziano Vital do Rego. E aí traga a informação porque aquele entroncamento, durante a execução da obra, tem sido um calo no sapato de quem passa por ali. Um gargalo mesmo, com congestionamento, com o terreno bastante difícil, sobretudo em dias chuvosos. E aí a expectativa agora é de entrega desse viaduto lá na região de Campina Grande até o início do São João. A gente espera que aconteça, porque efetivamente é um período de maior fluxo das pessoas que visitam Campina Grande durante o maior São João do mundo. E com os trabalhos técnicos de Luciano Cabral, na edição Felipe Nunes e na produção Renan Mesquita e Camila Querino, tá acabando o CBN João Pessoa de hoje. Apresentação Karine Tenório. Até amanhã.
CBN João Pessoa. Repórter CBN. O presidente Lula anunciou 27 bilhões de reais em novos investimentos da China no Brasil.